sábado, 5 de outubro de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu na manhã deste sábado pela pronta exclusão de vídeos publicados nas plataformas Instagram, TikTok e YouTube, fazendo referência a um laudo com indícios de falsidade apresentado pelo candidato Pablo Marçal, do PRTB, contra Guilherme Boulos, do PSOL. O juiz, no entanto, não acatou o pedido de suspensão das redes sociais de Marçal e de proibição de criação de novos perfis até o fim das eleições municipais. O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, disse que vai pedir a prisão do ex-coach Pablo Marçal. Ontem à noite, o candidato do PRTB postou nas redes sociais o suposto documento ligando Boulos ao uso de cocaína. A Mega Sena sorteia hoje um prêmio de R$50 milhões para quem acertar as 6 dezenas. As apostas podem ser feitas até às 7 da noite, no horário de Brasília, nas casas lotéricas ou pela internet. O palpite simples custa R$5. Cid Moreira foi sepultado na manhã deste sábado em Taubaté, no interior de São Paulo, cidade natal do jornalista. O enterro foi no mesmo cemitério onde estão sepultadas a primeira mulher, a filha e o neto de Cid. Um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, Cid Moreira morreu na quinta-feira, aos 97 anos, por falência múltipla de órgãos. Agora, no horário de Brasília, são 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ituano, Guarani, Ponte Preta, Botafogo. Apresentação: Júlio Nascimento. 4h03. Grande abraço para você ligado no Futebol Globo CBN. Estamos iniciando a nossa jornada esportiva neste sábado, 5 de outubro de 2024. Vamos juntos a partir de agora com muito futebol para você em dose dupla. No nosso comando, diretamente de Itu, o Guarani vai a campo contra o Galo, precisando vencer em um confronto mais do que direto nessa briga contra o rebaixamento. Marcos Guarizo vai dar o recado às 5 da tarde, diretamente da cabine da CBN no Novelli Júnior. É o duelo entre lanternas. A reação começa hoje para o Alviverde. E ao mesmo tempo estaremos acompanhando diretamente do Moisés Lucarelli com Adriano Almeida. A Macaca em campo precisando vencer para não entrar na zona de rebaixamento. Essa é a condição. Em caso de derrota, a Ponte vai para o rebaixamento. Jornada dupla para você a partir de agora no Futebol Globo CBN. Com os trabalhos técnicos de Marcelo Abreu, coordenação de externa, também com o nosso Naldo Araújo. É o timaço da CBN que está entrando em campo a partir de agora. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Ituano, Guarani, Ponte Preta, Botafogo. Sentiu o clima, né? Série B do Campeonato Brasileiro é a 30ª rodada. Depois só vão faltar mais 9 jogos para o Guarani tentar reverter essa situação
dentro do campeonato. Por isso que é vencer ou vencer neste sabadão, lá no Novelli Júnior. E é pra lá que a gente vai aqui com o Futebol Globo CBN, trazendo as primeiras informações, girando o timaço de FM 99.1 e também você que está em qualquer lugar do mundo através do YouTube e dos aplicativos @CBN Campinas. Vamos ao Novelli Júnior, onde todas as informações são grandes com Antônio Lupe. Grandes em competência, em atualização, em ser trepidante, em ser bem informado, em estar em cima do lance. Ele está chegando com as primeiras do Bugre. Grande abraço, boa tarde para você, Lupe. Tudo bem, Júlio? Ótima tarde para você, para todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva aqui no Futebol Globo CBN. Final de Copa do Mundo. Aliás, todos os jogos até o fim da Série B serão tratados dessa forma, como verdadeiras decisões para o Guarani, que luta para permanecer na Série B em 2025. E hoje tem um confronto mais que direto. Enfrenta o Ituano, que também vive situação delicada na tabela de classificação. O Bugre já está confirmado pelo técnico Alan Al com novidades. A primeira delas no meio-campo, Luan Dias. Vamos aguardar. Mas está confirmado com a camisa número 10, ao lado de Matheus Bueno e Gabriel Bispo, que volta ao time titular no lugar de Pierre, que fica no banco de reservas. Outra mudança na lateral direita. Pacheco vai ser o titular. Ele que conhece bem o Novelli Júnior porque já jogou no Ituano. Pacheco entra nos 11 que inicia e o camisa número 2, Heitor, que foi titular nas últimas rodadas, volta pro banco de reservas. Guarani com mudanças para tentar vencer o Ituano aqui no Novelli Júnior. Júlio. No pique, Antônio Lupe, aquela resposta de sim ou não, o Luan Dias vai jogar porque ele treinou todos os dias? Sim! Ou não? 5 horas da bola rola, o Guarani neste momento é o 20º colocado. Neste momento não, né? Há 22 rodadas que o Guarani já ocupa a lanterna do campeonato. E pro torcedor bugrino é o seguinte, em caso de vitória hoje, não muda a colocação, porque o Guarani vai a 28 pontos, a mesma pontuação do Ituano, mas perde neste momento em número de vitórias, 8-6, que é o primeiro critério de desempate. 29% de aproveitamento para o Bugre, 28 jogos, 6 vitórias, 7 empates, 15 derrotas. É o segundo time que mais perdeu, marcou 27 gols, sofreu 39. O Bugre que vai começar a recuperação hoje contra outro time que tá desesperado e é comandado por um ex-bugrino, por que não? Alberto Valentim já vestiu a camisa alviverde e hoje é o professor da equipe do Galo. O destaque do Ituano com você, Lupe. O Ituano, Júlio, que vem de 3 derrotas seguidas. Até que começou bem o retorno da Série B, inclusive chegou a ter a melhor campanha da segunda metade da competição, só que os últimos 3 jogos o Ituano voltou a se complicar, perdeu 3 partidas e agora está na vice-lanterna da competição. O Ituano tem a pior defesa da Série B com 49 gols sofridos, mas busca a reação jogando com a presença do torcedor. Inclusive a diretoria fez promoção de ingressos, R$10 para os setores aqui do Novelli Júnior, então expectativa de um público um pouco maior do que estava comparecendo aqui na casa do Ituano nas últimas rodadas. Por incrível que pareça, ainda não recebemos aqui a escalação do Ituano. Deixa eu só confirmar mais uma vez aqui. Ainda não temos a oficial, mas daqui a pouco vai ser divulgada. Mas o destaque da equipe nos últimos jogos, Bruno Xavier, que é o artilheiro do Ituano com 7 gols. E olho também no Vinícius Paiva, com 5 gols e 3 assistências em 2024. Ituano é o 19º colocado, 28 pontos em 29 jogos, dá 32% de aproveitamento, um pouquinho melhor do que o Guarani. 8 vitórias, 4 empates, 17 derrotas, é de longe o time que mais perdeu no campeonato. E detalhe, com a pior defesa, 49 gols sofridos, é o panorama de Ituano e Guarani. A bola rola 5 horas com Marco Guarizo no comando do Futebol Globo CBN. Vamos para a cabine, primeiro com análise, Carlos Eduardo de Freitas, já postos com canetas de 4 cores. Uma verde para colocar a escalação do Guarani, a vermelha que vai a escalação do Ituano, caneta preta para deixar todos os detalhes de cada lance, para levar a você a melhor opinião.
e também uma caneta rosa para colocar ali as informações adicionais. Tudo bem, Carlão? Boa tarde para você. Tudo ótimo, Júlio Nascimento. Boa tarde a você, boa tarde, ouvinte CBN. Hoje, em especial aos torcedores de Guarani e torcedores de Ponte Preta nesse trabalho maravilhoso que faz a CBN neste sábado à tarde. Gostei, é verdade. Vai ter toque assim lá longe, né, Julião? Mas realmente as minhas canetas já estão posicionadas para, quem sabe, anotar coisas boas para o Guarani. O Guarani precisa vencer a partida de hoje para continuar vivo na luta para escapar do Z4. A boa notícia, pelo menos, é a presença do Luan Dias na escalação. A gente não sabe ainda, a equipe não subiu para o gramado para o aquecimento, mas o Luan Dias está escalado. O Luan Dias veio com a delegação e deve vestir a camisa 10 daqui a pouco. E é hoje um jogador importante, um protagonista da equipe do Guarani, uma referência técnica, e a gente espera que ele possa estar perto dos 100% para ajudar o Guarani nesta final, sim, de Campeonato Brasileiro de Série B. E para trazer todas as emoções, rasgar emoções aqui no microfone da CBN, eu estou anunciando a narração de Marco Guarizo. Marco Guarizo. Tudo bem, Marcão? Boa tarde para você. Boa tarde, Júlio Nascimento. Grande abraço para você, abraço para os nossos ouvintes. Eu sei que você recebeu uma foto da cabine aí que tinha letra a mais no meu nome, né? Mas não tem problema não, viu? Tá tudo certo. Aqui em Itu, 27 graus nesse momento marca o termômetro, mas a sensação térmica é muito maior. Nós estamos aqui muito bem instalados na cabine do Novelli Júnior, bate até um ventinho, né? Mas o torcedor ainda está lá fora se hidratando por causa do calor, viu, Júlio? Mesmo com a promoção de ingressos que o Lupe falou, ainda poucos torcedores dentro do Novelli Júnior. Dá para contar mais ou menos aqui, tem uns 30 torcedores no estádio nesse momento. Da torcida do Guarani também já entraram uns 10 torcedores. O calor também pode ser um adversário, mas o jogo às 5 da tarde já deve melhorar um pouquinho a situação, principalmente o segundo tempo, já depois de escurecer. E a expectativa é essa. O clima é tanto de necessidade, de superação para as equipes, que estava tocando aqui a música Eye of the Tiger, do filme Rocky Balboa. Júlio. Você quer cantar um pouquinho ou deixa pra lá? Olha, eu não sei se vai espantar a audiência do ouvinte, mas Eye of the Tiger is the thrill of the fight. Tá bom, um pouquinho, tá bom. Foi, né? O pior erro é te chamar de Marcos ou colocar ketchup na pizza? Me chamar de Marcos, porque eu sou apenas um. Eu não coloco ketchup na pizza, não, mas mais ou menos, sei lá, você tirar o S do Carlos aqui ao meu lado e chamá-lo de Carlo, que é um nome Carlo italiano. Ancelotti. Isso, mas o meu nome é italiano, né? Marco Sim. Antônio sem acento, então é no singular. Tá bom. Tá entendido. Meu né? Deus. Todos estão avisados. Menos o cara da cabine. 4 horas e 13 minutos. Vamos agora pro Moisés Lucarelli. No mesmo horário, 5 horas, tem Ponte Preta e Botafogo. Quem acompanha todos os detalhes é a Adriana Almeida, que está chegando com as primeiras da Ponte. Oi, Adriana, tudo bem com você? Tudo bem, Júlio. Forte abraço para você e para os ouvintes CBN. Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto já escalados no Majestoso para a partida de logo mais também às 17 horas. A Macaca e o Botafogo em situações terríveis no Brasileiro da Série B, né? Os dois times com 32 pontos. A Ponte, lá nos critérios de desempate, tem uma pequena vantagem e por isso está fora da zona de rebaixamento. Um resultado hoje que não seja a vitória pode sim colocar a Macaca ali na perigosa zona pela primeira vez nessa Série B, o que é muito preocupante. E até por isso, porque também a Ponte está 5 jogos sem vencer em casa, vem de 2 derrotas consecutivas. O técnico Nelsinho Batista muda e muda bastante o time da Ponte Preta. Olha, são 4 novidades, mas também uma improvisação ou, de repente, o torcedor ponte pretano vai entender, porque o Joilson tá suspenso, ele sai para a entrada do Matheus Silva, que volta ao time. O Sérgio Rafael também vai pro banco, e aí entra o Everton Brito lá na frente. Por quê? Porque o Castro vai ser recuado de novo para a zaga para jogar ao lado do Matheus Silva. O João Gabriel retorna ao time no lugar do Igor Inocêncio, vai para a lateral direita, enquanto o Luiz Felipe vai ser também improvisado na lateral esquerda. E a última mudança e mais importante é Elvis. Elvis é banco hoje. O Iago Dias entra no time da Ponte Preta. A Macaca com 4 novidades entre os titulares. Nelsinho muda
para tentar, quem sabe, voltar a vencer e afastar de novo esse terror chamado rebaixamento, Júlio. Pois é, Elvis vai pro banco, então, a grande novidade na escalação da Ponte Preta para pegar o Botafogo. Professor Nelsinho Batista, segundo o presidente da Ponte, respaldado. Pode fazer o que quiser para vencer, o que importa são 3 pontos, porque se a Ponte perder hoje, ela vai para a zona de rebaixamento. 32 pontos, 29 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 13 derrotas. É o terceiro time empatado com o CRB que mais foi derrotado na Série B. 31 gols feitos, 40 gols sofridos. Segunda pior defesa do campeonato. A Ponte ostenta neste momento, o que é muito ruim para a campanha. E o Bota, o Botinha, o Pantera, o Tricolor, um montão de apelido lá. E técnico novo também, né, Adriano Almeida? É, aposta agora em Márcio Zanardi, que estreia hoje. Ele vem para substituir o Paulo Gomes, que saiu depois desse momento péssimo do Botafogo, que tá 4 jogos sem vencer. Vem de um empate fora de casa com o Vila Nova, um resultado até nem tão ruim assim, mas hoje precisa também fazer valer esse confronto direto contra a Ponte. Apesar da estreia, o Zanardi não muda praticamente nada no time do Botafogo. O Botafogo continua com o esquema com 3 zagueiros e a única novidade é o retorno do zagueiro Fábio Sanches, que está liberado de suspensão. Botafogo! 4 horas e 16 minutos, exatamente o Botafogo do professor Márcio Zanardi. O GRU do futebol brasileiro tem 32 pontos, 7 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, 38% de aproveitamento, marcou 25, tomou 36. É a equipe de Ribeirão Preto, que agora foi para a 17ª posição, e eu explico por quê. Porque ontem tivemos bola rolando, o CRB venceu o Paysandu por 3-2. Central da Bola. 33 pontos, RB salta para o 14º lugar e joga o Botafogo para a zona de rebaixamento. Eu já vou passar a tabela, mas antes, os resultados dos jogos já realizados. O Operário venceu a Chapecoense por 3-2, o América derrotou o Curitiba por 2-1, Avaí Brusque, jogo horrível, terrível, 0-0, nada de gols. E o Amazonas venceu o Novo Horizontino por 1-0, hein? Resultado surpreendente do Amazonas, mas jogava em casa. O Novo Horizontino, então, pode perder definitivamente a liderança do campeonato em caso de vitória do Santos, que na segunda-feira, no Ailé Pinheiro, onde Antônio Lupe já desfilou o seu talento, joga contra o Goiás às 9 da noite da segundona. Também na segunda-feira, no mesmo horário, tem Sport Ceará. É Ceará ou Ceará? E hoje tem Mirassol e Vila Nova às 6 da noite, são jogos da Série B. Atualizando a tabela, o Novo Horizontino com um jogo a mais do que o Santos tem 54, o Santos 53. O empate dá ao Santos a liderança. Basta empatar com o Goiás que o Santos salta para a primeira colocação. Sport 47, Mirassol 47 fecham G4. A Ponte Preta é a 16ª com 32. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Botafogo é quem abre a degola, 32 pontos, Brusque 30, Ituano 28 e o Guarani com 25. São 7 pontos de diferença para a Ponte. O derby do terror vem aí. 4 horas e 18 minutos, estamos só começando com a nossa jornada esportiva aqui no Futebol Globo CBN. Daqui a pouco tem mais no Novelli Júnior, mais no Moisés Zucarelli. A gente volta com informações da Série B e dá uma passadinha também na Série A, porque em 12 minutos teremos bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro. É o Futebol Globo CBN Campinas. Pode ligar que aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ituano, Guarani, Ponte Preta, Botafogo. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais.
Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. CBN Eleições 2024. Neste domingo, a CBN Campinas traz uma cobertura especial das eleições 2024. Prestação de serviço, o dia de votação e, é claro, a reportagem CBN nas ruas. Domingo de eleições na CBN Campinas. Das 9 da manhã ao meio-dia, Felipe Pereira e Sandra Lambert ampliam o cenário eleitoral na região metropolitana e ainda apresentam os dados da última pesquisa Quest para a Prefeitura de Campinas, encomendada pela EPTV. Já a partir das 5 da tarde, Eliel Almeida e André Berenguel trazem em tempo real a evolução da apuração e a visão de cientistas políticos com o resultado final da contagem dos votos. É a CBN Campinas nas eleições 2024. Sempre com você. E você na CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ituano, Guarani, Ponte Preta, Botafogo. Enquanto a bola não rola. 4h21, estamos de volta aqui, enquanto a bola não rola, para Guarani e Ituano, às 5 horas, e para Botafogo e Ponte Preta. Você viu que eu inverti tudo, né? Ituano e Guarani, e Ponte Preta e Botafogo. Esses são os jogos que a gente acompanha daqui a pouco aqui no Futebol Globo CBN. Rapidamente, estarei acompanhando aqui atentamente a Série A do Campeonato Brasileiro também, 29ª rodada. Criciúma venceu o Atlético Goianiense por 2-0, o Fluminense derrotou o Cruzeiro por 1-0 e o Grêmio ontem venceu o Fortaleza por 3-1. Já, 4h30, a bola rola para Atlético e Vitória, Atlético Mineiro e Vitória, Bragantino e Palmeiras, Atlético Paranaense e Botafogo, e às 7 horas da noite tem Bahia e Flamengo, Corinthians Internacional, Cuiabá e São Paulo, e às 9, Vasco da Gama contra o Juventude. Todos os jogos nesse sabadão, com exceção aos 3 que já foram realizados entre quinta e sexta, porque amanhã é dia de votação, né? Dia da gente cumprir a nossa obrigação como cidadão, ir às urnas, definir prefeitos e vereadores das cidades. Então, por isso que a CBF antecipou e colocou os jogos entre quinta e sábado. Na Série A, o Botafogo é líder com 57, Palmeiras 56, Fortaleza 55, Flamengo 48, São Paulo 47, Bahia 45, fecham o G6. No rebaixamento, Vitória e Corinthians com 28, Cuiabá 23 e Atlético Goianiense com 21. É a Série A do Campeonato Brasileiro. Estaremos acompanhando atentamente aqui aos jogos do Brasileirão. Mais um giro de informações. O Novelli Júnior, Antônio Lupe, mais um destaque do Bugre. Por enquanto, o Luan Dias está no aquecimento. Vai jogar, porque contra o Avaí foi uma novela danada, hein, Lupe? É verdade, Júlio, porque o Luan Dias contra o Avaí estava confirmado na escalação titular, só que no aquecimento ele não apareceu. Quem apareceu foi o Estevão, que inclusive foi titular, porque depois a assessoria de imprensa do Guarani divulgou que o Luan Dias não foi aprovado nos exames dentro do vestiário momentos antes da partida. Ficou fora do jogo. Agora, ele tá ali. Eu consigo até acompanhar ele realizando ali um exercício, né? O Guarani já está no gramado aqui do Brinco. O que foi? Eu tô ouvindo, eu tô identificando uma voz ao fundo aí. É quem eu tô pensando? É que eu ainda não desci pro campo. Vou ser sincero, não preciso mentir pro ouvinte. Eu tô na cabine, porque eu tava anotando a escalação, mas eu tô vendo ele ali, ó. Ele tá ali, sim. O Guarani já tá aquecendo, o Ituano também. Luan Dias, por enquanto, vai pro jogo, mas eu queria destacar porque tinha muito torcedor do Guarani do lado de fora do estádio Novelli Júnior. Claro, o horário é bom. Campinas é pertinho de Itu, então a expectativa, Júlio, é de muitos torcedores do Bugre para acompanhar o jogo e, quem sabe, empurrar em busca de uma vitória, o que seria muito importante pro Guarani, viu, Júlio? O que eu tava dizendo é que eu tava ouvindo ao fundo a música.
E parecia ser ele, Thiago André Barbosa. Mas eles estão revezando, né? O rapaz do rock vai... Caiu lixo aqui, hein, Naldo? Acode aí, pelo amor de Deus. O que acontece, seu Júlio? Veio o cara do rock, aí ele fez 20 minutos de almoço. E aí veio do samba. Perfeito. O rock pra agradar Marco Guarizo e depois o samba pra agradar Carlão de Freitas. Exatamente, né? É uma mistura de sentimentos. Ô, Carlão. Falar que é um dos melhores, viu, Júlio? Uma das melhores playlists que eu já ouvi num estádio, seja no rock ou no samba. Olha aí, hein? É uma afirmação forte, mas não é grave. Olha lá, esse DC agora? AC/DC, verdade. Mas eu concordo com o Guarizo, cara, playlist maravilhosa. Aliás, como sempre, né? Trabalhar aqui no Novelli Júnior é muito gostoso, fomos bem recepcionados pelo Acas Fellinger. O local onde estamos concentrados aqui, ou estamos localizados, é um local maravilhoso. O Adão, que é ouvinte assíduo da programação da CBN. E tudo isso capitaneado por Fábio Scheib, que é um dos investidores aqui do Ituano, né? Ô, Carlão, Gabriel Bispo está de volta. Muitos torcedores não entendiam, né? Essa ausência do Gabriel Bispo, que estava jogando bem anteriormente com o Alan Al. Ele deu uma sumida, né? Alguns mistérios que acontecem. Agora que a imprensa não participa, né, do dia a dia dos clubes, alguns mistérios acontecem que é complicado desvendá-los, né? Porque o Bispo, ele chegou como uma solução para o meio-campo e deu conta do recado. Foi um jogador importante até um determinado momento. Teve também atuações um pouco mais abaixo. Mas eu acho que era um jogador que tinha vaga nesse time titular do Guarani. E o técnico Alan Al percebeu isso e coloca ao lado do Matheus Bueno. A gente fica na expectativa com relação ao Luan Dias, realmente ele está participando dos treinamentos, mas ainda não se sabe, né, qual a real condição dele, mas deve ir para o jogo, né, o que é uma volta importante, é uma volta salutar. Jogar no estádio Novelli Júnior, o Júlio, ainda mais em clima de decisão nos jogos que eu vou lembrar aqui, mas ultimamente traz boas lembranças para o torcedor do Guarani, né? O Guarani veio aqui no Campeonato Paulista, uma das raras atuações de gala do Guarani nesse 2024, e deu de 3-0 no Ituano numa tarde mágica do Reinaldo, né? Que marcou gols, foi decisivo, e ali a gente já imaginava um Guarani diferente para 2024, né? Que o Guarani iria engrenar e que o Guarani iria brigar por classificação no Paulista e posteriormente fazer pelo menos uma Série B digna, né? Mas foi o que não aconteceu. Muito pelo contrário, o Guarani despencou na ocasião, né? Veio o Campeonato Paulista, e se não fosse o Bragantino com o time C, não sei se nós não estaríamos falando de um Guarani na Série A2. E veio a Série B do Campeonato Brasileiro e um terror, né, que a equipe tem apresentado até aqui. É claro que o segundo turno melhorou, principalmente com a chegada do técnico Alan Al, mas ainda o Guarani está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Por isso hoje é um jogo que traz algumas boas recordações, num local em que, apesar de ser a casa do Ituano, mas eu creio que a torcida do Guarani vai comparecer em peso, né? E isso faz parte, esse jogo faz parte daquelas partidas em que o Guarani tem praticamente a obrigação de vencer, né? A gente colocou no CBN Sport o jogo contra o Ituano, contra o Botafogo, contra o Brusque e contra a Ponte Preta. Esses 4, porque o Guarani vai ter que pontuar fora de casa, vencer fora de casa. E esses adversários são adversários que estão ali, na parte de baixo da tabela. Então, por isso, o Guarani, desses 4, ele tem que faturar pelo menos 2. 1 ou 2. E esse Ituano, esse jogo daqui a pouco contra o Ituano, faz parte desta lista de adversários vencíveis. Até porque, fora de casa, o Guarani tem o Goiás. Tomar cuidado também o Goiás. E tem o Sport, que briga pelo acesso, né, Júlio? Sem dúvida nenhuma. Agora, a gente tem feito muito isso durante a semana, né? Esse cálculo para sair dessa situação do Guarani, que é uma situação terrível. Pela projeção hoje, pelo aproveitamento do 17º, que atualmente é o Botafogo, com 38% de aproveitamento, 32 pontos, talvez, eu disse talvez, 41, talvez 40 possa ser o suficiente. Eu acho improvável, mas hoje o corte garantido para zerar sem nenhuma outra matemática é 46, mas eu acho que vai bater ali 42, 43, por isso que talvez para o Guarani 6 vitórias possam ajudar e não 7 vitórias. 7 vitórias eu acho muito difícil. 6 vitórias, o Guarani não tem 6 jogos em casa, né, Júlio? Não, são 5 em casa, né? São 5 jogos, então vamos pensar de 1 ou 2 vitórias fora de casa, né? Que
E eu acho que essas vitórias elas podem acontecer diante desses 4 adversários que nós elegemos como jogos vencíveis, né? Porque são concorrentes ali também do Guarani na parte de baixo da tabela. Eu disse o Goiás, porque até na nossa resenha aqui antes de abrir a jornada, Júlio, a gente observou aqui o Goiás é o 12º colocado com 38 pontos. E o Goiás pega o Santos agora. Tudo bem que é na Serrinha, mas pega o Santos. Sei não, o Goiás ele tem que ficar esperto aí, tem que somar pontos o mais rápido possível para fugir desta situação. Não é ainda uma situação incômoda com relação a rebaixamento, mas é bom ligar o sinal de alerta, né? Imediatamente, né? E uma reação neste momento é fundamental para a equipe do Guarani. Ô Carlão, eu sei que você tá no Novelli Júnior, focado aí no Guarani, né? Mas a Adriana trouxe hoje um destaque importante. A Adriana vai acompanhar a Ponte e o Botafogo. Quem vencer fica fora da zona de rebaixamento. Se o Botafogo vencer, a Ponte vai pro Z4 depois de muito tempo no Campeonato Brasileiro. Então, é um jogo mais do que importante para a Ponte. E aí o professor Nelsinho fez muitas mudanças, inclusive Elvis no banco de reservas, Carlão. 2 mudanças chamam a atenção na escalação que nós recebemos aqui da Ponte, né? O Luiz Felipe improvisado na esquerda, não sei, acho perigoso. Eu acho que o Nelsinho poderia ir pelo mais simples. E o Elvis, num determinado momento do programa nesta semana, a gente chegou a citar que não seria surpresa. É claro que quando se fala do Elvis no banco, sempre é uma surpresa, né? Mas pelo que o Nelsinho fez lá em Novo Horizonte, e a equipe respondeu no segundo tempo, a gente até chegou a citar que o Nelsinho poderia pensar no Elvis no banco. Eu não concordo, eu acho que por ser um jogo em casa, mesmo o Elvis mal, é bem verdade, mas por se tratar de um jogo em casa, eu acho importante a presença do Elvis entre os titulares. O Elvis dá força para a equipe, tem a bola parada, aquelas qualidades que a gente sabe do camisa 10 Ponte Pretano. Mas o Nelsinho não pensou assim. Ele coloca o Dodô, talvez, ali como um jogador de meio. O Dodô que está dando uma ótima resposta nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que essa mudança muito em função do segundo tempo apresentado pela Ponte em Novo Horizonte. Não foi um assombro de bola, mas houve uma melhora. Também temos que considerar o Novo Horizontino numa situação confortável na ocasião. Eu acho que também tem a ver com o crescimento da Ponte no segundo tempo. Mas eu vejo essa mudança, principalmente a saída do Elvis do time titular, muito em virtude do que aconteceu no segundo tempo em Novo Horizonte, em que a equipe produziu muito mais na etapa complementar do que no primeiro, né? E vamos ver, né, Adriano Almeida, hoje como a Ponte vai se comportar até em relação a público, né? Muitos torcedores pediram, né, ingressos mais acessíveis para incentivar o time, porque esse jogo contra o Botafogo virou uma decisão, tudo isso porque a Ponte, há poucos jogos do derby, né, há poucos dias do derby, tá vivendo uma situação dramática também agora na Série B, né, Adri? Júlio, a Ponte vive o pior momento dela na Série B e, infelizmente, na reta final, né? É difícil entender exatamente o que aconteceu no meio da gestão do técnico Nelsinho Batista para que a Ponte chegasse nessa situação de cair tanto o futebol com praticamente o mesmo elenco aí, não teve grandes contratações nessa janela, mas tinha um time aí que estava ali mostrando resultados, principalmente em casa. O que preocupa muito é isso, a Ponte já está 5 jogos sem vencer em casa. A última partida contra o América Mineiro estive também no Majestoso e o futebol apresentado foi terrível, com o Elvis perdendo o pênalti. Então, hoje a diretoria faz, né, atende esse apelo do torcedor, também pensando que o Majestoso precisa se tornar um caldeirão para mostrar novamente a sua força, porque a Ponte, conquistando pontos em casa, teoricamente já conseguiria aí um fôlego a mais para ir fora. Por exemplo, a próxima rodada da Ponte é terrível, é contra o Ceará, fora de casa lá no Castelão. Então, a Ponte precisa desses pontos em casa, porque depois também que ela enfrenta o Ceará, ela volta para o Majestoso justamente no derby. Então, eu imagino assim, pela uma matemática coerente do campeonato, hoje precisa dos 3 pontos. No Ceará, eu já considero um jogo descartável, um empate seria maravilhoso para vir pro derby fora da zona de rebaixamento e jogar a pressão muito mais pro lado do rival, né, Júlio? Mas a situação da Ponte hoje preocupa e até por isso eu acredito que o Nelsinho muda tanto, como se dissesse assim, não, essas são as minhas últimas fichas com o que eu tenho nesse elenco. A situação da Ponte é, claro, mais confortável do que a do Guarani, porque são 7 pontos de diferença. Isso hoje muda muita coisa na tabela. Então a Ponte, dos jogos restantes aí, ela tem que vencer 4 pra garantir e não olhar pra mais ninguém, né?
E repito, talvez a projeção até seja menor e o nível de corte talvez mude nas rodadas finais. Mas isso a gente só vai conseguir projetar lá na frente, até porque são 12 confrontos diretos em outubro. São 12 confrontos entre os 8 últimos colocados do campeonato. Por isso que isso vai mexer demais na nota de corte para saber quem vai cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mas, Júlio, eu acho que a pontuação esse ano vai ser baixa mesmo. Eu me lembro de outras séries B que a gente falava 48, 47, até 46 ali. Agora você falando 12, 44 e tem gente aí falando em 42 para escapar, né? Pra você ter noção, Dri, 44 pontos, nenhum time foi rebaixado desde 2019 com essa pontuação. Então, de um tempo pra cá, a pontuação vem caindo mesmo, né? E eu acho que isso é um pouco de reflexo do nível mesmo da Série B, que vem caindo, e aí os outros times grandes disparam lá na frente, e aí fica uma diferença realmente muito grande. Mas pra Ponte e pro Guarani, que estão nesse campeonato de rebaixamento, acaba sendo algo positivo essa nota de corte muito baixa, porque aí é sinal de que precisa de menos ponto do que precisaria, e torcer para que esses times se mantenham, né, Júlio Nascimento? É isso. Tô até, enquanto a bola não rola na Série B, tô de olho aqui no Palmeiras, já começou, tá 0-0, Bragantino e Palmeiras lá na Bia Bichedi. E do outro lado, tô acompanhando um pouquinho aqui do Sauditão. Al Hilal e Al Ali. Clássico Neymar? Sauditão, né? Não, Neymar não tá jogando não. Neymar tá no resort comemorando o aniversário da filha. Mas faz tempo que eu não vejo o homem jogar, né? Tá na hora já de voltar também, porque tá fazendo uma falta o Neymar. E falando em craques, amanhã tem meio-dia na tela da IPTV, final da Copa do Mundo de Futsal. Brasil e Argentina. Ganhar é bom. Ganhar da Argentina é melhor ainda, já diria Carlos Eduardo Galvão Bueno. Antônio Lupe, mais um detalhe no gramado do Novelli Júnior, Lupe. Ô, Júlio, em relação ao Vladimir, que hoje não fica à disposição. O Douglas Borges é o goleiro reserva. O Vladimir não foi relacionado por conta de um trauma no cotovelo. Por isso, tá fora do jogo. Eu tô observando aqui no gramado, o Luan Dias, ele tá com um excesso daquelas faixas no joelho, chamada kinésio, que, segundo estudos, revelam que traz ali um conforto maior para um local de lesão. Tem muitas faixas na cor verde no joelho esquerdo do Luan Dias, que participa normalmente do aquecimento e, ao contrário do que foi contra o Avaí, onde ele estava confirmado no time e foi vetado, hoje ele deve ir para o jogo, mesmo com essa proteção excessiva no joelho esquerdo, Júlio. É uma fita, né? Um elástico. É muito comum jogadores do vôlei, né, utilizarem no braço também, os jogadores que vêm de lesão. É um momento, Carlão, que todo mundo precisa se doar um pouco mais, porque a situação do Guarani é muito crítica e dá pra dizer até que o Luan vai pro sacrifício sim, porque entorce no joelho. Teoricamente a gente falaria aí de 3 semanas, né, que os médicos trabalham aí com mais precaução, mas o momento pede um sacrifício também do camisa 10. Concordo com você, Júlio. Eu não sou médico, não sou fisioterapeuta e não convivo no dia a dia do Guarani. Mas eu tô com você, eu acho que ele vai pro sacrifício, deve ter tomado aquelas infiltrações, porque agora não adianta. E ainda mais o Luan, né? O Luan faz um segundo turno muito bom com o Alan Dias, né? De um jogador muito questionado na primeira etapa da competição, de um jogador em que nós até criticávamos a contratação, né, do Luan Dias. Ele se recuperou e virou uma referência técnica da equipe, assumindo realmente a condição de um camisa 10, assumindo a condição do jogador diferenciado dentro desse time bugrino. Eu acho que ele ao lado do Caio Dantas, né? É uma dupla que assume a responsabilidade do Guarani, está assumindo, né? Mesmo o Caio Dantas também convivendo com um jejum de gols, mas é um jogador que, eu acho que se o Guarani ainda sonha com a permanência, deve muito ao Caio Dantas, né? Mas o assunto é o Luan Dias e é importante sim a presença dele. Eu acho que ele foi para o sacrifício. Deve ter tomado algumas injeções aí para pelo menos tirar a dor, porque a recuperação foi muito rápida, né? E uma lesão que não é tão simples assim. Ô, Júlio. Pois não, Lupe? Só uma curiosidade aqui no aquecimento. Os jogadores estão terminando o trabalho de aquecimento. O Luan Dias vai bater na bola. Bateu sem problema, mas ele bateu... Ele bateu com a perna direita.
acho que foi o Emerson que bateu um chute, né, a bola, e ela foi lá na torcida onde tá os torcedores do Guarani. E o rapaz estava desatento no celular e por muito pouco não atingiu. Ele imediatamente levantou com educação, mas já rasgou muitas críticas ao Guarani para que a rapaziada coloque o pé na forma. Porque no aquecimento a situação já foi delicada e quase acertou esse torcedor do Bugre. E ele estava muito longe aqui do gramado, hein? Mas isso não é bom, né? Porque se o exercício é acertar o gol, ele tá acertando o torcedor, alguma coisa tá errada. O único cara que eu vejo fazer esse propósito é o Gabigol contra o Atlético Paranaense, que ele faz de propósito, naquele chuta na torcida. O Gabigol é terrível. Pegorari é o goleiro titular do Guarani, ainda mais com essa notícia, né, Carlão, da ausência do Vladimir, que tá machucado, mas o Alan Al contra o Avaí deu recado. O meu goleiro é o Pegorari, que muita gente falou assim, poxa, o Pegorari vem dando umas entrevistas que são perigosas pro ambiente nesse momento do Guarani, né, Carlão? É verdade, Júlia. Aliás, foi o tema das nossas resenhas, né? Nos nossos cafés, que eles foram pagos por você durante toda a semana e nós falávamos sobre o Pegorari, né? Eu acho que, traçando um paralelo com o Vladimir, eu acho que ele tem que ser o titular, até porque assume a responsabilidade, é um jogador que tem uma identificação com a torcida, sabe o que significa a permanência do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro, viveu outras situações no Brinco de Ouro, né? Então é um cara que, além da parte técnica, é um cara que fora de campo ele tem uma importância. Agora, entra naquele assunto que nós discutimos durante toda a semana, né? Acho que para nós da imprensa, o Pegorari é um personagem maravilhoso, né? Porque em termos de entrevistas é o melhor entrevistado que a gente tem em Campinas. Falo com o Guarani e Ponte Preta, dos atuais jogadores. Agora, é perigoso, né, Júlio? A gente sabe o ambiente do futebol, o que pode repercutir, como pode chegar nos companheiros, como essas declarações chegam até o vestiário. Eu acho perigoso, né, o Pegorari usar deste expediente. É uma característica dele, é um garoto sensacional aqui de Americana, né, e talvez até pela simplicidade, o jeito sincerão dele, mas infelizmente o futebol é um mundo hipócrita, né, um mundo complicado, um mundo recheado de vaidades. E às vezes você tem que tomar cuidado com algumas declarações, né? Muito sincerão também não é legal no mundo da bola. Então eu fico receoso com relação ao vestiário do Guarani. Como que os jogadores, como que os companheiros reagem a estas declarações do Pegorari. Para nós, uma delícia, Julião. Até a Adriana tá comigo aqui. A Adri viveu muitos e muitos anos dessa rotina de entrevistas coletivas e o Pegorari sai sempre do senso comum, né, Adri? Isso é um ponto positivo mesmo. A gente cobra muito que os jogadores saiam do senso comum. Mas aí, por outro lado, sempre tem aquela preocupação, né? Do quanto que, às vezes, algum tipo de entrevista possa repercutir dentro do vestiário, porque o jogador de futebol, querendo ou não, gostem ou não, ele tem uma vaidade grandiosa, né, Dre? Com certeza, né, Júlio? E eu lembro aí, o Carlão falou Pegorari de Americana, mas o Pegorari tem uma escola lá na Academia de Futebol do Palmeiras, né, de formação. Então, assim, é muita um goleiro... convivência com São Marcos, né? Com uma base ali fundamental que o levou aí para outros clubes na carreira, agora retornando ao Guarani. Eu também tenho mais confiança no Pegorari do que no Vladimir, pro gol do Guarani atualmente. E, assim, acompanhar a coletiva de jogador é muito chato, né, Júlio? Você que tá nesse dia a dia, você sabe muito bem que você, para extrair algo ali mais reflexivo, mais importante pro dia a dia do futebol, é difícil. E aí o Pegorari, ele vem para destoar, né? Mas eu concordo plenamente com o Carlão. O futebol tá cada dia mais hipócrita. Eu acho que uns 10 anos atrás a gente tinha mais Pegorares. Hoje é muito mais difícil. E aí, quando vem assim, a gente até para e ouve mais na coletiva, porque não é mais do mesmo. Mas, por outro lado, é o que o Carlão disse. Pode acabar prejudicando num momento tão delicado em que qualquer faísca pode explodir no Guarani, né? Conviver com a lanterna durante tantas rodadas não é algo tranquilo para a questão psicológica, questão técnica. E aí uma declaração a mais pode também deixar o grupo mais desunido no momento em que isso não pode acontecer. Mandar um abraço pro Elias Aredes, tá mandando aqui. Adriana Almeida, sempre sensata. Grande cabeça! Valeu, cabeça. Obrigado pelo carinho da audiência. Mandar um abraço também pro Diego Alves, que tá lá no Moisés Zucarelli pra transmissão do Sport TV. Mas atento aqui também ao microfone da CBN
nesse pré-jogo da jornada dupla. Guarani, Ituano, Ponte Preta e Botafogo. A bola vai rolar em instantes aqui no Futebol Globo CBN. Bom, quero saber do Antônio Lupe em relação à movimentação dos torcedores do Novelli, já que o Fábio Scheib cravou que pelo menos teremos 10 mil torcedores hoje presentes para acompanhar o Pega. Lupe. Eu acho que ele somou todos os jogos, né? Na Série B, os 19 que o Ituano vai fazer em casa. Porque não chega nem perto disso, mesmo com a promoção, a presença do torcedor aqui no Novelli Júnior, ela ainda é muito tímida. Não chegamos a 1000 torcedores aqui no Novelli Júnior. Torcedores do Guarani já estão se movimentando aqui, estendendo as faixas, arrumando ali o melhor local para acompanhar o jogo. Movimentação interessante dos torcedores do Bugre aqui no setor visitante, mas pelo lado da torcida do Ituano, ainda o público é bem tímido, viu, Júlio? Pois é, né? Que o ambiente seja hoje de uma atmosfera agitada, Carlão, porque eu acho que isso mexe também com os jogadores dentro de campo, independente se, claro, a torcida do Ituano comparecer no número maior, mas a torcida bugrina está presente também. Eu acho que tem que sacudir. Essa atmosfera tem que ser uma atmosfera de decisão, pela importância que tem o jogo de hoje para a sobrevivência dos dois. Eu também acho, a torcida do Guarani tem que fazer, né, do Estádio Novelli Júnior um brinco de ouro, pelo menos no setor em que os torcedores do Guarani estão localizados. Ali tem que ser um mar verde branco, porque o Guarani vai precisar muito, é importante essa atmosfera. Normalmente o torcedor visitante, ele agita mais, né, que os torcedores da casa, e a torcida do Guarani gosta, né, de se comportar como um visitante, as caravanas, tal, tem muita tradição nesse quesito, e hoje tem que ser aí o 12º jogador, cantar, apoiar, depois a gente vê o que dá o resultado, mas eu acho que durante a partida a torcida do Guarani tem que apoiar demais para ajudar o Bugre a conquistar os 3 pontos. E no caso do Moisés Zucarelli, Dri, pelo menos que a gente vê na televisão, nenhuma grande movimentação, né, Dri? Pelo visual aqui, arquibancadas bem esvaziadas aí, o torcedor da Ponte não tem um otimismo tão grande, né? No último jogo contra o América, até me surpreendeu, porque foram mais de 3 mil torcedores, né? Num horário bem ruim, das 9h30 da noite, no meio de semana. Mas hoje, um horário muito mais favorável ao futebol, o torcedor da Ponte não tá comprando aí a ideia de transformar o Majestoso num caldeirão para evitar essa zona de rebaixamento. Pelo menos por enquanto, Júlio. Pois é, né? Pelo menos esse panorama do Moisés Zucarelli é um reflexo desse afastamento do torcedor por conta do momento do time, né? O momento do time não é bom. Inclusive, hoje, em caso de derrota, a Ponte vai atingir a pior sequência da história do Moisés Zucarelli. Não é assim a pior sequência em 5, 10, 15, 20 anos, já seria um absurdo. A pior sequência da história. A Ponte nunca perdeu 5 seguidos em casa. Isso pode acontecer hoje, então é uma batalha também contra esse incômodo jejum. São vários números negativos que os times de Campinas a cada rodada ficam enfrentando. Esse é o retrato, Carlão. Essa é a nossa realidade hoje. É brigar para que a Série C não esteja no nosso calendário em 2025, Carlão de Freitas. Me ajuda, Carlão. Infelizmente, né, Júlio? Pô, você é um menino campineiro, né? Criado ali no Padre Anchieta. Não. Eu, como um campineiro, não é o Padre Anchieta? Eu fui criado no Flamboyant, né? Flamboyant. Ele errou por pouco. É só um pouquinho. É só do outro lado da cidade, mas tá tudo bem. Só um pouquinho. Tudo normal, tudo normal. Mas, Julião, você como um campineiro, eu como um campineiro, né? Acolhemos Antônio Lupe aqui. Adri é campineira também, né, Adri? Com certeza. Com certeza. E com orgulho. Marco Guarizo acolhemos também com muito carinho aqui em Campinas. Recebemos, né, o Marco Guarizo com muito prazer. A gente não quer saber de Série C, né? E é muito triste. O Guarani, infelizmente, ele vem caminhando entre os últimos colocados da Série B. Agora, a Ponte, ela cai num momento perigoso, em que o torcedor em nenhuma... Não sei quando que ele imaginou chegar nesta altura da Série B, ocupando praticamente a zona de rebaixamento. Talvez se a Ponte estivesse desde o início na zona de rebaixamento, o torcedor pegaria no colo, né? Por todas as situações que envolvem a Ponte hoje. Mas cair, despencar da maneira como ela despencou, o torcedor está desacreditado.
Não sei, eu não vejo perspectiva, não estou otimista com relação ao jogo de hoje, logo mais no estádio Moisés Lucarelli, né? Nós até falávamos nos palpites e tal, mas a Ponte se meteu nessa situação, então cabe a ela sair desta enrascada, cabe ao técnico Nelsinho, não sei não, apesar do Marquinho ter essa característica de segurar o treinador, de prestigiar o treinador, eu acho que uma derrota hoje pode custar o emprego do Nelsinho, talvez até pelo próprio Nelsinho. Mas é triste, realmente o cenário da Ponte Preta, a maneira como ela caiu, ela preocupa mais até que o Guarani, porque o nível de atuação do Guarani hoje, ele é melhor que o da Ponte. O segundo turno do Guarani, ele é melhor que o da Ponte em termos de jogo, em termos de conquistas, né? Eu falo de vitórias. A Ponte faz um segundo turno terrível, tanto é que está aí flertando com a zona de rebaixamento. Maravilha, agora são 4 horas e 50 minutos, a bola rola em instantes aqui no Futebol Globo CBN e eu quero saber de Antônio Lupe. Os times estão confirmados e escalados? O Guarani definido por Alan Al e o Ituano pronto e escalado por Alberto Valentim. Adriano Almeida, no majestoso Ponte Botafogo na Pedra. Sim, Macaca definida pelo Nelsinho e o Botafogo escalado pelo estreante Márcio Zanardi. Então aumente o volume do rádio, porque na sequência estaremos escalando a dupla campineira em ação na Série B. Futebol, vamos CBN. Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo que eu vou. A bandeira do verde e branco, símbolo do torcedor. Pronto e escalado pelo técnico Alan Al, o Guarani enfrenta o Ituano com camisa de número 1, Pegorari no gol. Na lateral direita com a 28, Pacheco. Na zaga 23, Douglas Bacelar. 13, Matheus Salustiano. E na lateral esquerda com a meia dúzia, Emerson. No meio-campo, 33, Gabriel Bispo. 18, Matheus Bueno. E com a camisa número 10, Luan Dias. No ataque, 19, João Vitor. 99, Caio Dantas. E com a 77, Marlon Maranhão. Repetindo a escalação do Bugre: Pegorari, Pacheco, Bacelar, Salustiano e Emerson. Bispo, Bueno e Luan Dias, João Vitor, Caio Dantas e Marlon Maranhão. No banco, à disposição de Alan Al, Douglas Bacelar tinha 31, 2 Heitor, 17 Jefferson, 12 Lucas Adel, 15 René Santos, 21 Lucas Araújo, 5 Anderson Leite, 47 Pierre, 11 Esteban, 7 Marcelinho, 20 Reinaldo e 39 Lohan. Ituano. Escalado e definido pelo técnico Alberto Valentim com 12, o ex-bugrino, 12 Jefferson Paulino. Na direita com a 2, Marcinho. Na zaga 3, Claudinho, 4, Gui Mariano. E na esquerda com a meia dúzia, Gui Lazzaroni. Meio campo, 5, Rodrigo, 8, José Aldo e 9, Tony Anderson. No ataque, 7, Neto Berola, 19, Álvaro e 11, Bruno Xavier. Repetindo a escalação do Galo de Itu: Jefferson Paulino, Marcinho, Claudinho, Mariano, Lazzaroni, Rodrigo, José Aldo, Tony Anderson, Neto Berola, Álvaro e Bruno Xavier. No banco, à disposição de Valentim, Saulo, Ian Rolim, Léo Duarte, Eric Luiz Gustavo, Cauã Richard, Leozinho Miqueias, Juan Carlos, João Carlos, Gabriel Falcão e Salatiel. A arbitragem do jogo. Lucas Caneto Belotti, do estado de São Paulo, apita o duelo entre Guarani e Ituano. O assistente 1 é Daniel Luiz Marques. O 2, Tadeu Alves de Souza. No bar, no árbitro de vídeo, Adriano de Assis Miranda. Ponte Preta. É a macaca do técnico Nelsinho Batista, em campo com 1, Pedro Rocha, 20, João Gabriel, 4, Matheus Silva, 15, Castro e 14, Luiz Felipe, 18, Emerson, 8, Emerson Santos, 7, Dodô, 11, Iago Dias, 29, Everton Brito e 35, Gabriel Novaes,
Repeteco Alvinegro, 1 Pedrão, 20 João Gabriel, 4 Matheus, 15 Castro, 14 Luiz Felipe, 18 Emerson, 8 Emerson, 7 Dodô, 11 Iago, 29 Everton e 35 Gabriel Novaes. No banco, 12 William, 2 Igor Inocêncio, meia dúzia Sérgio Rafael, 10 Elvis, 19 Renato, 21 Ramon, 33 Gabriel Risso, 44 Nilson Júnior, 70 Guilherme Portuga, 77 Matheus Regis e 80 Hudson. Botafogo! 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 Orgulho de... O estreante técnico Márcio Zanardi manda a campo o Botafogo com 1 João Carlos, 5 Erickson, 3 Fábio Sanches, 4 Bernardo Chapo, 2 Pedro Costa, 7 Sabi, 8 Gustavo Bochecha, meia dúzia Gia Vitor, 10 Douglas Baggio, 11 Vitor Andrade e 9 Alexandre Jesus. Repeteco do Botafogo, 1 João Carlos, 5 Erickson, 3 Fábio Sanches, 4 Chapo, 2 Pedro Costa, 7 Sabi, 8 Bochecha, meia dúzia Gia Vitor, 10 Baggio, 11 Vitor Andrade, 9 Alexandre Jesus. No banco, 12 Michel, 13 Tássio, 14 Rafael, 15 João Costa, 16 Patrick Brey, 17 Carlos Manuel, 18 Felipe Souto, 19 Bruno Marques, 20 Felipinho, 21 Alexandre e 22 Emerson Negueba. A arbitragem do jogo. Toda do estado de São Paulo, a dona do apito é ela, Edna Alves Batista. Seus auxiliares são Evandro de Melo Lima e Gustavo Rodrigues de Oliveira. No VAR, Márcio Henrique de Góes. 4h56, os times estão escalados e definidos e agora a gente vai pro Novelli Júnior para a opinião da CBN para Ituano e Guarani. O comentário do jogo. Fala, Carlão de Freitas. Ok, Júlio Nascimento, falo sim, falo que o Guarani vai precisar se impor para conquistar a vitória. A gente tem falado, né, durante a semana, a gente falou durante a semana que o Guarani precisa vencer fora de casa e nada melhor como uma vitória hoje. Diante de uma equipe desesperada, diante de uma equipe que também faz um segundo turno de recuperação, mas que o Guarani tem que eleger esse jogo como um jogo dos 3 pontos. A boa notícia é a presença do Luan Dias, é um cara que, se estiver perto do 100%, é um cara que vai organizar, que vai ditar o ritmo da equipe tecnicamente, junto com o Caio Dantas lá na frente. Hoje tem a volta do Pacheco, que conhece muito bem a casa aqui e pode passar essa confiança para os demais atletas. Mas o importante, não deixar o Ituano gostar do jogo nos primeiros minutos. O Ituano vem com bons jogadores, com José Aldo, com o Álvaro, que já jogou no Guarani, o próprio Tony Anderson também, que é uma referência técnica dessa equipe. É neutralizar esta pressão do Ituano, conter esse ímpeto do Ituano nos primeiros minutos e ter a personalidade para jogar. Os alas apoiando, os volantes também ajudando, municiando o ataque. E aí os diferenciados, Luan Dias e Caio Dantas, para tentar ditar os rumos da partida, claro, rumos favoráveis ao Guarani, para que o Guarani possa voltar de Itu com os 3 pontos na bagagem, ainda não livre da zona de rebaixamento, não livre da lanterna, mas com boas perspectivas de fugir desta situação tão incômoda em que se encontra. Muito bem, agora são 4h58, está chegando a hora de muito futebol para a dupla campineira. Momento importante, claro que você vai curtir aqui no Futebol Globo CBN. Para muito mais emoção, pro jogo do Bugrão, vem ele! Marco Guarizo. Grande abraço para você sintonizado na CBN. Muito obrigado, Júlio Nascimento. Times prontos aqui já para o início do jogo. Mesmo faltando 2 minutos pelo cronômetro oficial. Neste primeiro tempo, o Ituano, que está de camisa rubro-negra, vermelha com listras horizontais pretas, calções pretos e meiões rubro-negros, ataca para o gol à esquerda do seu rádio, que seria o gol do portão principal do Brinco de Ouro. E o Guarani todo de branco, detalhe na meia verde
ele ataca para o gol da direita do seu rádio, que seria o gol do placar eletrônico do Brinco de Ouro. Sendo observado, neste momento, 1 minuto de silêncio. A bola vai rolar dentro de instantes aqui no Novelli Júnior. A torcida do Guarani vai aumentando o volume para a fala e também o volume de torcedores aqui no Novelli Júnior. A torcida do Ituano vai chegando aos poucos, a promoção não trouxe muita gente não. E apita o árbitro, rola, bola rola! Ituano, Guarani, futebol, vamos É muito futebol para você, os dois times de Campinas estão em campo e a gente traz na CBN todas as informações. Aqui o Ituano tem a posse lá no campo de defesa, goleiro ex-bugrino Jefferson Paulino sai jogando curtinho com o zagueiro Claudinho. Não tem muita pressa, toca na esquerda para o Lazzaroni, chega a marcação do Marlon Maranhão, ele volta o jogo um pouquinho mais atrás, sem pressa nenhuma, o Claudinho faz a inversão do lado direito para a chegada do Mariano. Sai jogando o time do Ituano, passe na direita, vem Marcinho, tem marcação em cima dele, ainda do campo de defesa, volta lá no goleiro Paulino. A marcação do Guarani está longe, ele sai jogando com o Lazzaroni, mas o Claudinho não quis saber não, fez um domínio ali de perna canhota e voltou para o goleiro do Ituano, que vai jogando o jogo do para-brisa nesse primeiro minuto de jogo aqui em Itu, vai tocando para um lado, vai tocando para o outro, tenta chegar Álvaro no campo de ataque, faz o passe na direita para a chegada do Marcinho, foi para cima do João Vitor, recolheu a bola, voltou um pouquinho mais atrás, José Aldo fez o passe, aparece Lazzaroni pela meia esquerda aqui na ponta, Neto Berola domina na perna direita, faz o lançamento na entrada da área, pro desvio, pra dentro, pra quem vem chegando, tira Douglas Bacelar do campo defensivo, a bola volta pro Tony Anderson, trabalha na canhota, passa do primeiro, chega a marcação do segundo, ele inverte o jogo, aqui na ponta esquerda, entrada da área pro Berola, já dominou, levando pra linha de fundo, fez o drible em cima do Douglas, caiu, pediu falta, a falta tá marcada. É a primeira falta do jogo, pertinho da linha da grande área, também da linha de fundo, Antônio Lupe. Torcedores do Ituano pediram pênalti no lance anterior do ataque do Galo de Itu, só que o árbitro nem olhou para a cara do jogador. Na sequência, jogada do Berola pelo lado esquerdo e a falta do Pacheco para cima dele. É um escanteio mais curto para a equipe do Ituano, que vem para o ataque no comecinho de jogo. É o José Aldo que está na bola de pé direito, todo mundo dentro da pequena área, lance de perigo, os zagueiros do Ituano estão na área, Guarani com a força aérea formada. No primeiro pau tá o Pacheco, pega horário, orienta a barreira, lance de tensão logo com 2 minutos desse primeiro tempo aqui no Novelli Júnior. Vai para a cobrança de falta o José Aldo depois da resenha do árbitro dentro da área. Ituano tentando chegar pela primeira vez na finalização, depois dessa reclamação que o Lupe já reportou para você. José Aldo autorizado, bateu a meia altura, corta o Caio Dantas ajudando a defesa, tenta dominar o Matheus Bueno. João Vitor puxa o contra-ataque, tenta Marlon Maranhão ainda no campo defensivo. Limpa o lance, Matheus Bueno ganha do zagueiro, tem espaço pela esquerda, tem o João Vitor pedindo, a bola vai para ele. É o Emerson no domínio, dominou, bateu para dentro da área, corta a zaga com o Rodrigo. Sobra na meia esquerda para o time do Bugre. Chega consertando tudo por ali pela direita o Bruno Xavier. O Ituano recupera a bola depois de uma tentativa de contra-ataque do Guarani. Ela sai apenas em arremesso lateral, favorecendo a equipe do Bugre. 3 minutos de jogo agora, Carlão de Freitas, ainda não dá pra gente analisar se o Guarani vai jogar na defensiva, né? Mas aquela pressão inicial dos donos da casa, ela já existe, né? Tomar cuidado com o Neto Berola, apesar de veterano, mas tem velocidade, um jogador experiente, não cair na armadilha, né? Como caiu o marcador do Guarani, levando perigo à defesa bugrina. E o contragolpe vai ser uma arma, e dentro desse esquema, João Vitor pode ser peça fundamental. Tem lateral Ituano na direita do campo de ataque, tá ali pela intermediária o Marcinho para cobrança. Se apresenta o Tony Anderson para receber, a bola vai para ele, faz o giro em cima de 3 marcadores, tenta jogar na entrada da área com o Álvaro, a bola sobra pro Tony Anderson, chega Gabriel Bispo para arrumar tudo para a zaga do Guarani, mas ele volta uma tijolada pro Pegorari, que tenta sair da fogueira, dá o balão para frente, mas quem fica com o domínio é o Gui Lazzaroni. Vem pela ponta esquerda, passa pelo primeiro, tem a marcação do Pacheco, cruza a meia altura pro domínio do Álvaro, voltou o jogo pro chute do Tony Anderson pra fora! Aquela bola ajeitada pro Tony Anderson, que veio batendo de canhota
Ela passou perto do travessão, defendido pelo Pegorari. Primeira grande chance do Ituano aqui no Novelli Júnior, Antônio Lupi. Pela esquerda, com Gui Lazzaroni. Ele fez o cruzamento para o Álvaro, que é o atacante, o centroavante. E ele ajeitou para o Tony Anderson, que chegou, bateu de primeira, pegou muito embaixo da bola. Ela foi por cima da meta do Pegorari. Chama a atenção esse novo posicionamento do Tony Anderson. Inclusive na escalação do Ituano, ele aparece como meio-campista, mas usa 9. Mudou um pouquinho o estilo de jogo, o atacante /meia do Galo de Itu. Tenta sair jogando o Guarani no tiro de meta, batido pelo Pegorari, mas a bola volta para o próprio Tony Anderson, que abre na direita, intermediária com o Marcinho, prefere recomeçar o jogo mais atrás com o Gui Mariano. Toca na esquerda para o Claudinho, a marcação não chega, Claudinho faz o domínio curto e toca com o Lazzaroni. Agora vem o Marlon Maranhão na pressão, vai voltar o jogo, Luan Dias só trotando atrás do Claudinho, que recomeça lá atrás com o goleiro Jefferson Paulino. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio, primeiro tempo, Série B, aqui em Itu. Ituano. 0. Guarani. Também 0. Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. 4 minutos de jogo no Majestoso, partida muito equilibrada, 0-0 por enquanto. Central da Bola. Júlio Nascimento. Série A do Campeonato Brasileiro, Botafogo vai batendo o Atlético Paranaense por 1-0 em Bragança, Bragantino 0, Palmeiras 0. Futebol Globo CBN. Por aqui vem o Ituano pela meia esquerda, Lazzaroni virou o jogo para Marcinho, tem espaço, recebeu, fez a finta para cima do João Vitor, cruzou dentro da área, passou por todo mundo, a bola quicou na frente do Pegorari, mas consegue abraçar a bola o goleiro Bugrino. Sai jogando com o Marlon Maranhão, faz um passe meio arriscado, mas a bola chega ali no campo defensivo para o Matheus Bueno. Volta o jogo, Marlon Maranhão pisa na bola, recomeça com o Pacheco, marcação adiantada do time do Ituano, o Guarani não tem como sair, volta tudo lá atrás, o goleiro Pegorari. Salustiano, ainda dentro da grande área, faz o passe na esquerda para Emerson, a pressão chega, ele busca João Vitor, Marcinho rouba a bola, Ituano de novo no campo de ataque com os 10 jogadores de linha para frente da linha do meio campo. Lazzaroni faz o domínio, dá uma cadenciada no jogo, tenta a tabela, recebe de volta do José Aldo, tentou invadir a área, arriscou de fora, passa à direita do gol do Pegorari. Quando ele viu o espaço, tinha o Álvaro marcado ali, bateu direto. Essa quase tirou tinta, mas o vento ajuda a não tirar, Antônio Lupi. O vento é muito forte aqui no Novelli Júnior em Itu. A finalização do Guilherme Lazzaroni de perna esquerda tinha muito espaço. E até uma pergunta para você e para o Carlão Guarizo. Tô percebendo o Luan Dias ainda muito limitado com esse joelho por conta da entorse. Pode ser impressão minha. Ele tá com a bola agora, mas ele tá dando um trote, não tá correndo muito não, tanto que ele ficou agora atrás na tentativa de lançamento do Gabriel Bispo, que foi pra lateral. E a sua percepção, Carlão? Calcula movimento, né? A gente percebe o Luan assim, pensando no que vai fazer. E isso é muito ruim, porém a presença dele em campo é fundamental. O Guarani tem que tomar cuidado, tá muito vulnerável esse meio campo, hein? Guilherme Lazzaroni pelo lado esquerdo chega e não faz ele faz a diagonal por dentro, levando muito perigo. Precisa um entendimento ali, o Matheus Bueno e o Gabriel Bispo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E o Ituano trabalha a bola no campo defensivo. Agora chega a pressão do Maranhão. Lazzaroni tem que voltar lá atrás para o goleiro Jefferson Paulino, que gosta de jogar com os pés. Desde os tempos de Guarani é assim, até antes, né? Quando ele veio do futebol do Rio de Janeiro para jogar no Bugre. Mas ele sai curtinho, com o Claudinho, jogando pela quarta zaga. Abre na lateral esquerda para o Lazzaroni, tenta fazer o passe em elevação. A bola bate no Marlon Maranhão. Arremesso lateral favorecendo a equipe do Ituano. Vai para a cobrança o Guilherme Lazzaroni. O campo foi bastante irrigado antes do jogo, por isso o Lazzaroni seca a bola antes da cobrança. Chega de cabeça fazendo o corte o Pacheco, ela volta lá na zaga com o Gui Mariano. Recomeça o zagueiro com o Marcinho, volta lá atrás para o Jefferson Paulino, que despacha um balão para frente. Tem só o Pacheco para brigar, Álvaro vai ficar sozinho, fez o passe para José Aldo na entrada da área pela esquerda, cruzou, rasteiro, tira, Salustiano. Ela volta para o Tony Anderson, bate de direita, a bola desvia no companheiro, não. Desviou no zagueiro, é escanteio, o Salustiano ficou reclamando, mas a bola bateu nele, Lupe. E eu fiquei com a sensação que a bola desviou no jogador do Ituano. Eu também. Mas não é isso que marcou a arbitragem. Pega ali um último toque no jogador do Guarani, tem escanteio, vai lá pelo lado direito. Um dos jogadores é o Marcinho. E o outro... Mesmo,
Oi? Outro é quem? Foi escanteio? Bateu no Salustiano. Muito obrigado, então. O outro jogador que tá na bola é o Bruno Xavier. É isso mesmo. Quem vai pra cobrança é o Marcinho, bate aberto, desvio de cabeça, a bola sobra na entrada da área pro chute do Berola, tira a zaga do Bugre. Se colocou na frente da bola ali o João Vitor para evitar o perigo. Segue no campo de ataque o Bragantino pela esquerda. Lazzaroni faz o passe para Zé Aldo. Chega a marcação do Luan Dias. Tenta sair jogando na habilidade. Perde a bola perto da linha do escanteio pela esquerda. José Aldo vai levando pela ponta. Chega o Pacheco, coloca a bola para fora. Mais um arremesso favorecendo a equipe do Ituano. Na cobrança o Lazzaroni. Defesa do Guarani toda postada dentro da grande área. Por isso o Lazzaroni toma a distância, mas sai jogando junto com o Zé Aldo e recebe a bola de volta. A marcação é dupla em cima dele. O último toque do jogador do Guarani, mais um lateral para o Ituano, que se fosse no futebol americano ia ganhando jardas pela corrida. Lazzaroni joga na entrada da área, tenta a jogada por ali o Tony Anderson, a marcação vem ajudando o Marlon Maranhão, a bola bateu por último agora sim no Tony Anderson, apenas tiro de meta favorecendo o Guarani. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 10 minutos e meio passados primeiro tempo, é Série B aqui em Itu. Ituano. 0. Guarani. Também 0. Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. Gol da Macaca, 9 minutos do primeiro tempo. Gabriel Novaes recebe nas costas da defesa do Ituano com liberdade. Toca na saída do goleiro, nas costas do goleiro do Botafogo, na verdade. O João Carlos, ex-Ponte. Toca na saída do João Carlos e faz Macaca 1. Botafogo de Ribeirão Preto 0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Série A do Campeonato Brasileiro segue 0-0, Bragantino e Palmeiras. Em andamento, Atlético Mineiro 1, Vitória 0, Botafogo 1, Atlético Paranaense 0. Marco Guarizo. Você vem com a gente, Marcelo Abreu no sonsaço da CBN Campinas, Naldo Araújo aqui no Novelli Júnior. Tenta sair o Guarani depois que o Pegorari ficou reclamando de uma dor na mão ali, mas o Caio Dantas já perdeu a posse de bola que volta para o Ituano no campo defensivo pela esquerda. Vai tabelando por ali o Guilherme Lazzaroni com o José Aldo, mas agora a bola volta no Claudinho. Vai balanceando o jogo pelo lado direito, o Gui Mariano recebe, passe na direita para o Marcinho, tenta o lançamento em elevação, era o Bruno Xavier que estava na bola, perto dele o Álvaro Matheus Salustiano dá um carrinho, coloca a bola para fora, lateral favorecendo a equipe do Ituano, já cobrado pelo Marcinho, recebe de costas o Tony Anderson, faz uma boa finta para cima do Gabriel Bispo, vem trazendo o jogo pelo meio, passe do Álvaro pro Berola, pediu a bola o Lazzaroni, Berola levou sozinho, agora entregou dentro da área, Lazzaroni cruza rasteiro, tira Gabriel Bispo, evita o perigo da finalização, vem o Pacheco, sai jogando, tenta o contra-ataque, o Caio Dantas estava sozinho, a posse de bola volta pro time do Ituano. 12 minutos do primeiro tempo, Carlão de Freitas e o Guarani não chegou nem perto da área. Preocupante esse início de jogo do Guarani, a gente sabia, entendia que a pressão iria acontecer nos primeiros minutos, mas o Guarani não consegue o desafogo, não consegue ficar com a bola. E outra, o Tony Anderson neste novo posicionamento, trabalhando ali mais nas costas dos atacantes do Ituano, ele tá jogando com muita liberdade e ele é o cabeça pensante, ele é o craque do time. Então tem que ajustar essa marcação e quando tiver a bola agora com o Pacheco, personalidade para atacar, porque o Ituano gosta da partida. Tentou o lançamento Pacheco, a bola chega na ponta esquerda para o João Vitor, marcado pelo Marcinho, ele faz todo o esforço ali para tentar ficar com a posse de bola, mas ela vai para fora, o arremesso lateral favorece o Ituano na lateral direita. Você vai participando, o Júlio Nascimento está no estúdio da CBN Campinas, a mensagem chega para ele, o WhatsApp é o 19-991869070, comenta o jogo do Guarani, comenta o jogo da Ponte, tem Série A rolando também, os líderes estão jogando neste momento, tudo para você nesse sabadaço de futebol aqui na CBN Campinas. Vem trabalhando bola o Guarani pelo lado esquerdo, Caio Dantas está marcado pelo Mariano, tentou o drible, passou perto da linha de fundo, caiu, pediu a falta, a torcida do Bugre reclamou, o jogo segue, Luan Dias faz o passe para Matheus Bueno, arrisca o chute de fora, Jefferson Paulino pega no susto! Guarani! O frango ia escapando da mão do goleiro do Ituano quando ele consegue chegar no canto e faz a defesa. Por pouco o Guarani não abre o placar num chute que parecia despretensioso, Antônio Lupi. Mas o chute veio quente do Matheus Bueno. Ele de fora da área buscou o cantinho direito. O Jefferson Paulino defendeu, mas depois soltou. Teve que fazer a defesa rapidamente no segundo período, porque o Caio Dantas já estava ali no cangote do goleiro do Ituano. E tem um detalhe, hein? No aquecimento, ele sofreu um gol num frango parecido. É bom a galera do Guarani arriscar, porque o Paulino não está numa tarde muito boa, não.
E o Ituano sai jogando no campo de defesa. Quem fica com a bola é o José Aldo. Ainda na intermediária, lá atrás do lado esquerdo, ele sai jogando com o Gui Mariano, que é o último homem, inverte o jogo para o Claudinho. Vai fazendo a marcação do Guarani subir para buscar espaço. Fica com ela o Gui Lazzaroni. Volta o jogo lá atrás para o Claudinho. A torcida do Guarani começa a pupar. Claudinho dá um chutão para frente, buscando o Álvaro. Quem chega de cabeça é o Salustiano para fazer o corte. Ela fica na meia esquerda com o Neto Berola. Faz o giro em cima da marcação. Volta um pouquinho mais atrás com José Aldo, fez o lançamento, buscou o Álvaro, a bola passou por todo mundo, mas não pelo Pegorari, que encaixou com tranquilidade o goleiro do Guarani. Sai jogando pelo lado esquerdo, fica com a bola o Emerson, vai carregando, tem um pouquinho de espaço, a marcação está à distância, o Emerson para, espera um companheiro chegar e recomeça lá atrás com o Matheus Salustiano. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 15 minutos, primeiro tempo, Série B aqui no Novelli Júnior, a gente já vem porque o Luan Dias faz a jogada pela meia direita, passa pelo primeiro, segura a bola no pé, rolou para Matheus Bueno, abriu na entrada da área, João Vitor pro Emerson dentro da área, cruzamento rasteiro, corta a zaga, a bola vai ficar ainda na entrada da área, chega o Pacheco e faz falta em cima do José Aldo. 15h30, primeiro tempo aqui em Itu, 0 para o Ituano. Ituano! 0. Guarani! Também 0. Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. Ponte Preta vai vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0. Gabriel Novaes fez o gol e agora perdeu outro incrível. Central da Bola. Júlio Nascimento. Tem na casinha gol do Galo, 2-0 contra o Vitória e o Palmeiras vai empatando com o Bragantino 0-0. Daqui a pouco com transmissão da CBN tem o Corinthians contra o Inter. Futebol Globo CBN. Aqui o Ituano tenta uma ligação direta, a bola sobra tranquila para o goleiro Pegorari, que sai jogando curtinho no campo de defesa com o Douglas. Faz o passe para Matheus Bueno, pede para alguém passar, ele tenta o Caio Dantas na frente, chega o Claudinho, faz a carga em cima dele dentro do círculo central. É falta favorecendo o Guarani. Está se recuperando ali o Caio Dantas, depois de uma pancada nas costas. Caio Dantas que começa a aparecer um pouquinho, Carlão. Melhorou o Guarani. Quando a gente falava de personalidade, é o que aconteceu nos últimos minutos. Matheus Bueno arriscando, a ultrapassagem do Emerson pelo lado esquerdo, Luan Dias sendo participativo, parece que já esquentou no jogo, né? Talvez as dores diminuíram também em virtude de ter esquentado na partida. O Guarani melhorou nos últimos minutos. E vem João Vitor pela ponta esquerda tentando a jogada para cima do Marcinho, ele faz o drible, fica com a bola, volta para o Bueno, pediu Gabriel Bispo, recebeu na intermediária, abriu o jogo na direita para o Pacheco. Pacheco devolve no Bueno, o passe foi na fogueira, corta José Aldo ali na defesa do Ituano, tenta puxar o contra-ataque, na arrancada do Álvaro, tira no último momento o Douglas, ela sobra para o Emerson na esquerda, faz o giro em cima da marcação, toca para o Luan Dias pela meia, faz a tabela, recebe de volta, trabalha no pé direito, o Ituano vai fechando a marcação, vem trazendo o Luan Dias, abre o jogo na ponta pro Marlon Maranhão. Maranhão foi pra cima, cortou pra perna esquerda, tocou no Luan Dias, abriu na entrada da área, Matheus Bueno viu o espaço, cortou pra esquerda, bateu rasteiro, Jefferson! Defende com tranquilidade o goleiro do Ituano, é o segundo lance no jogo que o Guarani tenta essa jogada na entrada da área com o Bueno, Lupe. E a segunda finalização do Matheus Bueno, também bem longe do gol, bateu queimando a grama, dessa vez sem susto, Jefferson Paulino fez a defesa. Vem trabalhando o Ituano já no campo de ataque pela meia esquerda, segura a bola o Lazzaroni, aparece do lado dele o Zé Aldo, segura também, faz um passe para a direita, tenta o drible em cima do Luan Dias, a bola sobra para ele na sorte, ele dá uma caneta em cima do Caio Dantas. Segue trazendo o Ituano, todo mundo no ataque, ninguém chega na marcação, ele faz o passe na frente, era rasteiro, chega cortando o Marlon Maranhão, vai puxar o contra-ataque, se livra da marcação, já espera a falta, esperou o contato veio e nada foi marcado, Lupe, porque ele se jogou antes de o atleta acertá-lo. Mas o carrinho foi na bola, né? Até atingiu o Marlon Maranhão, mas primeiro atinge a bola e o Lucas Caneto Belotti, o árbitro do estado de São Paulo, muito bem posicionado na frente do lance. Ituano tem a posse de bola 0-0 no Novelli Júnior. Lançamento para o Álvaro, a bola passa por todo mundo, fica tranquila ali para o goleiro Pegorari fazer a defesa.
Vai saindo do lado esquerdo o Emerson. Tem espaço no corredor, vai carregando o Guarani. Matheus Bueno do lado dele, perde a bola na intermediária pela esquerda. Recebeu o Bueno, limpou o lance, a marcação chega, ele devolve no Emerson. Pela linha de fundo, fez um drible espetacular para cima da marcação. Voltou pro Bueno na entrada da área, arriscou de novo nas costas do José Aldo. Ela vai pela linha de fundo, primeiro escanteio para o Bugre no jogo, Lupe. E tinha muito espaço o Emerson pelo lado esquerdo. Poderia ter vindo mais com a bola, mas tabelou com o Matheus Bueno, fez o cruzamento, na verdade foi o Bueno que fez o cruzamento, a bola explodiu no Rodrigo, camisa número 5, e se perdeu pela linha de fundo. Escanteio para o Guarani, é pelo lado esquerdo, João Vitor, camisa número 19, é ele quem vem para a bola. Pé esquerdo, pé direito, lado esquerdo para a cobrança. O João Vitor, força aérea do Bugre dentro da área. Quem sabe agora, vamos chegando a 20 do primeiro tempo. Autorizado, João Vitor bate a meia altura, corta a zaga, sobrou Matheus Bueno, bateu em cima da zaga. Ela vai sobrar para o Guarani pela meia direita. Quem faz o domínio por aqui, o Luan Dias. Prepara a canhota, inverte o jogo na esquerda para o Emerson. Matou bonito a bola, tentou se livrar da marcação, ganhou, invadiu a área. Tem espaço para bater de pé direito em cima da marcação do Marcinho. Guarani segue insistindo no campo de ataque, vem de novo o Luan Dias. Guarani. Tentativa de jogada com Marlon Maranhão, limpou, bateu para fora! A bola balançou a rede depois de bater na placa de publicidade, assustou a torcida aqui em Itu. Belo chute do Marlon Maranhão, quase que o Guarani sai na frente, Lupe. E que drible desconcertante do Marlon Maranhão para cima do marcador. Deixou na saudade, mesmo de longe, arriscou um chute forte. A bola tirou tinta do poste esquerdo do goleiro Jefferson Paulino. Lance que colocou ainda mais ânimo na torcida do Guarani, aqui no setor visitante do Novelli Júnior. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 21 minutos é a marca agora aqui no Novelli Júnior. Ituano 0. Guarani também 0, tem erro de passe, mas o Emerson vai tentar o cruzamento. Caio Dantas ganhou no corpo, bateu em cima da zaga, tira o Rodrigo. Aqui 0-0. E no Majestoso, Adriano Almeida? No Majestoso vai dando macaca. Ponte Preta, aos 9 minutos do primeiro tempo, marcou com Gabriel Novaes. Vai derrotando o Botafogo de Ribeirão por 1-0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Intervalo em Bragança, o Palmeiras vai empatando com o Red Bull Bragantino 0-0. Intervalo também em BH, Atlético Mineiro 2, show de Fausto Vera. Vitória 0. Aqui o Guarani tenta o cruzamento com o Emerson, tira o Gui Mariano. Vem buscando o contra-ataque, quem tá no contra-ataque agora é o time da casa. Tony Anderson faz um lançamento no facão, buscava o Neto Berola, bola forte demais. Ela fica nas mãos do Pegorari, que já liga o jogo na direita com o Pacheco. Guarani vai ganhando confiança no jogo, Berola chuta, tenta tirar, tenta acertar o Pacheco, segundo o árbitro isso aconteceu. E o lateral favorece a equipe do Ituano, lá no campo defensivo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E o Guarani está no campo de defesa, Salustiano volta para o Pegorari, que tem a pressão do Álvaro, tira para onde o nariz aponta, goleiro, a bola quase vem na gente aqui na cabine. Ela sai em lateral, favorecendo o Ituano. Recebe o Gui Lazzaroni, faz o passe para o José Aldo, a marcação é a distância, José Aldo gosta de dar aquela penteada na bola e volta lá atrás com o Claudinho. Vai trabalhando bola o Ituano pela intermediária, toque do José Aldo para o Tony Anderson na entrada da área, tentou o passe em elevação, buscava o Xavier, sai, Pegorari fica tranquilo com a bola, o goleiro do Guarani. E Matheus Bueno já recebe para tentar puxar o contra-ataque para o Bugre. Toca na intermediária para Luan Dias dentro do círculo central. Ele vai para o lado direito. Pacheco passa dando seta. A bola vem para ele. Já foi para frente. O Luan Dias fez a tabela com o Maranhão na tentativa da devolução. Corta o José Aldo para o time do Ituano. Busca a jogada ao Lazzaroni. A bola bate no jogador do Guarani. Lateral favorecendo o Ituano. O Lazzaroni queria bater, mas o Neto Berola com pressa bateu antes dele. Recomeça lá no campo defensivo o time da casa. Sai jogando
do Gui Mariano. É o zagueiro central que joga com a camisa 4. Vai carregando a bola enquanto a marcação não chega. Quando chega, ele volta para o Marcinho, que vai recomeçar. O José Aldo faz ali o papel do terceiro zagueiro para sair jogando curtinho com o Claudinho aqui pela esquerda. Fez o passe para Lazzaroni, a marcação chega, ele devolve para o Claudinho. Luan Dias vem trotando atrás dele, ele volta para o Jefferson Paulino, que coloca a mão no rosto ali porque o sol está atrapalhando, por isso ele toca para o outro lado, para o Gui Mariano. Vem Mariano trazendo o time do Ituano, pede a bola José Aldo, é para ele, do lado do círculo central, abre o jogo na direita para Xavier. Bruno Xavier recomeça, o time do Guarani vai ficando postado atrás, esperando um pouquinho a chegada da equipe de Itu. Claudinho de novo com a bola, na esquerda o passe para Bruno Lazzaroni, domina, toca na frente pro Neto Berola, tentou o drible, esperto o Gabriel Bispo, vem no carrinho, tira a bola, ela fica com o Pacheco aqui na defesa do Bugre. Matheus Bueno toca para Pacheco, a devolução foi ruim, o Douglas consegue um bom passe agora do lado direito pro Maranhão, tentou o passe pro Caio Dantas, o lançamento em elevação, Caio Dantas matou no peito, voltou o jogo para Luan Dias, na entrada da área, limpa o lance, Luan Dias arrisca, ela vai longe do gol. O Emerson estava passando, dando opção ali, mas o Luan tentou surpreender o goleiro. A bola quase pegou em você aí, Lupe. Mas eu fiquei com a sensação que o Emerson demorou um pouquinho para dar a opção de passe. O Luan segurou. Quando viu, o Emerson já estava marcado, resolveu bater de longe, pegou embaixo da bola, mandou aonde estão os torcedores do Bugre, aqui no setor visitante do Novelli Júnior. Por enquanto, 0-0, tudo igual. E o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 25 passados, primeiro tempo aqui em Itu. Ituano 0. Guarani também 0. Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. 1-0, Ponte Preta vai vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto com gol de Gabriel Novaes. Central da bola, Júlio Nascimento. Intervalo em Curitiba, o Botafogo vai vencendo o CAP por 1-0 e mais tarde tem Corinthians Internacional, Cuiabá e São Paulo às 7 da noite. Futebol Globo CBN. Aqui vem o Ituano trabalhando na intermediária pelo lado direito. O Marcinho fez o passe, buscou Tony Anderson, tentou correr. O Salustiano foi com ele, a bola foi direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta. Eu tenho uma impressão aqui da cabine, eu sei que você está do lado oposto, Antônio Lupe. Mas me parece que o Tony Anderson está um pouquinho... não vai fazer essa pergunta para mim. Não? Então tá. Porque ele está um pouquinho acima do peso. Percentual de gordura elevado. IMC acima da casa dos 30. Aí o IMC eu não sei calcular. Não, mas acho que a impressão, ele sempre foi mais fortinho, né? Ele tá do mesmo jeito, Guarisco. Tony Anderson de ABC, de Red Bull Bragantino, passou também por outros clubes. Ele só mudou a posição, né? Era atacante, centroavante, mas agora ele é meia. E é ele que vem na bola com a habilidade dele, tentando o drible para cima do Matheus Bueno, tomou um rapa. Falta favorecendo o Ituano na intermediária pelo lado direito, mais perto do círculo central do que da área do Guarani. Mesmo assim vem a movimentação, os zagueiros do Ituano vão subindo, vai chuveirar na área do Bugre. Nesse calor, diminuiu um pouquinho o calor, né, Carlão? Agora aqui na cabine o vento tá bom, né? Já vou colocar a minha blusa, né? Já não tá tão calor assim, muito vento, né? Jafona? Mas o Guarani melhorou no jogo, hein? O Guarani melhorou, o Jefferson faz uma boa partida até aqui, né? Já não sofre tanto com os ataques do Ituano, embora o Tony Anderson ainda seja o diferencial, mas o Guarani melhorou, já consegue equilibrar as ações. Aliás, o próprio Tony Anderson fica na marca do pênalti agora, enquanto todos os jogadores estão na linha da grande área, para ele parecer impedido e voltar. A jogada ensaiada, recebe José Aldo, faz o chuveiro na área. Com licença, Odinei Ribeiro. Alguém faltou ensaio. Lançamento para o cinegrafista atrás do gol. Guarani já sai jogando no tiro de meta. Recebe a bola o Pacheco, tenta fazer o passe para o Luan Dias. Chega cortando por ali o José Aldo. A posse fica com o Guarani, lateral do lado direito. Vai o Pacheco para a cobrança. Se apresenta para receber o Matheus Bueno, mas ele prefere jogar com Caio Dantas dentro do círculo central. Chega a marcação do Gui Mariano, empurrão para cima do camisa número 99 do Guarani. A falta favorece a equipe do Ituano. Guarizo. Sim. Recebi uma mensagem aqui a respeito daquela pergunta sobre o Tony Anderson.
Não vou falar a fonte, tá? Mas ele é estilo Carlão de Freitas. Parece que tá, mas não tá pesado. Lá vem Neto Berola na entrada da área, no carrinho. Douglas Bacelar faz o corte. A bola sobra do João Vitor pro Marlon Maranhão. Tenta sair no contra-ataque. Caio Dantas se apresenta. O time do Ituano vem com 3. O Rodrigo rouba a bola. A chegada do Tony Anderson pela meia direita. Corta Gabriel Bispo. Bem demais para limpar o lance pro Guarani. João Vitor tenta sair, faz o passe na frente. Corre o Emerson no carrinho. O Guimariano consegue evitar o contra-ataque. Ela sobra no círculo central pro José Aldo, que toca em elevação aqui na esquerda pro Neto Berola. Limpa o lance para cima do Marlon Maranhão. Tenta passar de 2. Aí o Maranhão vem com a enxada na perna do Neto Berola. Sofre a falta a camisa 7 do Ituano e fica até barato. Essa foi mais perto da gente do que de você, Lupe, mas um carrinho pesado, viu? E acho que não tinha nem necessidade porque tinha cobertura no lance, né? Mas o Maranhão, com a tentativa aí de fazer o desarme por trás no carrinho, acabou atingindo o jogador do Ituano. São 2 jogadores na bola, um deles é o Lazzaroni e o outro é o José Aldo. Tem bola na área do Bugre. Bateria antiaérea do Bugre colocada ali na risca da grande área para tentar tirar o perigo. A torcida do Ituano sobe o volume aqui no Novelli Júnior. São 2 times tentando sair do sufoco nessa Série B. Vai combinando a jogada por ali o José Aldo. Enquanto isso, o professor Lucas Caneto Belotti vai conversando com os jogadores ali, aquela resenha dentro da área. Lazzaroni e Zé Aldo na bola. Outra jogada ensaiada dentro da área pela esquerda. Xavier tentou o cruzamento, acertou o Matheus Bueno. A bola vai pela linha de fundo. Escanteio para o Ituano. Antônio Lupe, você quer falar por onde está assim, pelo movimento do Matheus Bueno, onde essa bola acertou? Melhor não, né? Na caixa de câmbio. Acertou ali as partes íntimas do Matheus Bueno e se perdeu pela linha de fundo. Ele tá caído, ninguém vai lá atender ele, claro, né? Ninguém quer passar por essa situação. Tem só um ali do lado que não tá fazendo absolutamente nada. Agora sim, Matheus Bueno aos poucos vai se levantando, o Ituano tem escanteio. Pelo lado esquerdo, quem vai para a cobrança é o Tony Anderson. Mais um lance de bola dentro da área do Bugre. Tá tudo igual aqui no Novelli Júnior. Tony Anderson bate no segundo pau, corta de cabeça o Douglas. Tenta sair jogando o Luan Dias, mas a bola sobra para o time do Ituano. O último homem é o Rodrigo. Rodrigo faz o domínio, cruzamento para a entrada da área. Fica na esquerda, matou no peito Tony Anderson, fatiou, bateu de 3 dedos. Claudinho de cabeça na rede, pelo lado de fora. A bola foi descaindo, como dizem no Rio de Janeiro, e chegou a assustar o goleiro Pegorari, mas ela bateu por cima da rede, defendida pelo Bugre. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 31 minutos, primeiro tempo Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano 0. Guarani também 0. Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. Pausa para hidratação, tempo técnico. Ponte Preta vai vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Jogos encerrados da Série B, o CRB venceu o Paysandu por 3-2, a América bateu Coxa 2-1 e o Operário venceu a Chape 3-2. Ituano trabalha a bola no campo defensivo, bom passe de calcanhar do Tony Anderson pro Lazzaroni, fez aquele lance de Mário Sérgio, né? Olhou para um lado, tocou para o outro, inverte o jogo para a direita, vem Marcinho no corredor na velocidade, João Vitor corre atrás dele, Marcinho domina a bola, volta, faz o giro, toca curtinho pro José Aldo, chega a marcação do Caio Dantas ajudando na defesa, o passe sai pro Rodrigo, recebe de volta, o Zé Aldo distribui o jogo na esquerda pro Lazzaroni, recomeça com Claudinho na linha que divide o campo, abre o jogo pro Neto Berola, busca o espaço, Berola pela meia esquerda, tá pedindo o Zé Aldo, ele tenta o lançamento direto na entrada da área, buscou o giro, Tony Anderson, a bola ficou viva na entrada da área, Gabriel Bispo vai brigar por ela, sobra para José Aldo, abre na direita para Marcinho, domina, faz o cruzamento, a cabeçada do Álvaro, para fora! O Álvaro perdeu ali o senso de localização, pensou que tinha cabeceado para o gol, mas essa bola passou até fora da linha da grande área, Antônio Lupe. E o cruzamento do Marcinho foi bem feito pelo lado direito. Antes de efetuar o cruzamento, ele olhou o posicionamento do Álvaro, só que a cabeçada do atacante do Ituano não foi das melhores. Melhor para o Bugre, que já colocou a bola em jogo.
Mas o lançamento não chega no Caio Dantas, por isso o Ituano recupera a bola de novo no campo de ataque, limpa o lance, Bruno Xavier faz o passe para Tony Anderson, se livrou do primeiro, ficou sem espaço para tocar, voltou um pouquinho atrás com o Lazzaroni, faz a jogada com José Aldo, de novo o Lazzaroni, o Guarani fechadinho, domínio do lateral, Guilherme Lazzaroni erra o passe, Caio Dantas recebe, mas está sozinho, tem que recomeçar tocando para trás. Chegou o Lazzaroni atropelando o Matheus Bueno. A falta favorece o Guarani, já é batida rapidamente enquanto o Bueno fica no chão. Luan Dias faz o passe na ponta direita para Marlon Maranhão, recebe de volta, tenta invadir a área, devolve Maranhão, faz o cruzamento do lado esquerdo, corta de cabeça o Marcinho. Vem brigar pela bola, o Tony Anderson domina na coxa, passa do primeiro, mas não do segundo. Bispo não consegue dominar, por isso quem tenta arrancar o Álvaro, a marcação chega, vem Pacheco para limpar o lance, voltar atrás com o goleiro Pegorari. Na esquerda sai jogando com o Emerson, domina o Emerson, o time do Ituano tá todo lá atrás, Emerson vai carregando a bola, dá uma parada, toca curtinho para o Salustiano, o time do Guarani pouca movimentação, agora sim se apresenta para receber o Pacheco, mesmo assim não tem para quem tocar, recomeça com o Douglas, para o Salustiano, vai tocar no Emerson, a marcação chega, a bola, o toque vai no Emerson, curtinho, o Guarani tirando a velocidade do jogo, recebe João Vitor, mas ainda no campo de defesa, atropelado pelo Marcinho, falta favorecendo a equipe do Bugre pelo lado esquerdo do campo de ataque. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. No campo defensivo trabalha a bola o Guarani, Douglas Bacelar faz o passe para Matheus Bueno, fica com ela pela meia esquerda, o Emerson pede curtinho ali, João Vitor está na frente, o Matheus vai levando, se livra bem da marcação, abre o jogo agora perto da ponta para o cruzamento do Emerson, ela passa antes do Caio Dantas chegar, chega o goleiro Jefferson Paulino, segura bem com as mãos e já sai jogando, José Aldo tenta a jogada, Marlon Maranhão chegou em cima dele, a arbitragem para o jogo e marca a falta. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 35 passados, primeiro tempo, Série B, aqui em Itu. Ituano. 0. Guarani. Também 0. Moisés Lucarelli e Adriano Almeida. 34 minutos do primeiro tempo, partida equilibrada entre Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto. Mas a Macaca vai vencendo, 1-0, gol de Gabriel Novaes. Central da Bola. Júlio Nascimento. Início do segundo tempo em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro vai batendo a vitória por 2-0. Intervalo para Atlético Paranaense 0, Botafogo 1 e Palmeiras empatando com o Bragantino 0-0. Marco Guarizo. Vamos com tudo e você vem com a gente aqui na CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Vai participando, mandando sua mensagem pelo WhatsApp, que é o 19991869070. Ituano tenta sair jogando, a marcação do Emerson é forte, por isso tem que recomeçar tudo lá atrás com o goleiro Jefferson Paulino. Vai levando o Jefferson, vai segurando a bola, dá aquela respirada ao time do Ituano. A sombra vai cobrindo praticamente todo o campo do Novelli Júnior, só uma faixa ali na esquerda do ataque do Guarani. Ainda temos sol nesse momento, por acaso onde está o Antônio Lupe cobrindo a cabeça com um caderno. Vai trabalhando bola sem pressa o time do Ituano. Lançamento do Jefferson Paulino lá no campo de ataque, busca o Bruno Xavier, chega de cabeça, cortando por ali o Emerson, a bola sobra no meio para o João Vitor, vai carregando, tenta se livrar do Rodrigo, devolve a bola no Emerson, no bico da grande área, prepara o cruzamento, ela passa do Caio Dantas, o Marlon Maranhão está longe da bola, vai disputar com o Lazzaroni, no jogo de corpo, o lateral do Ituano ganha a bola e fica com arremesso lateral perto da bandeira do escanteio, já cobrado o lateral para o campo de ataque, vem o Douglas na marcação aqui do Álvaro, cai o Álvaro no campo defensivo, pede falta, o árbitro fez menção de que iria levar a mão para o bolso, mas não é lance de cartão, uma falta completamente comum, Carlão de Freitas. É verdade, não há necessidade de cartão. Meu caro Guarizo, partida muito igual, equilibrado, o Guarani conseguiu ajustar essa marcação na saída de bola do Ituano, isso dificulta as ações do Ituano para sair jogando, para que essa bola chegue no Tony Anderson. Agora precisa de mais efetividade no ataque, né? Trabalha muito pelo lado esquerdo, mas não conclui. Tá chutando, briga, mas não conclui de uma maneira mais clara pro gol, exigido o goleiro Jefferson Paulino. Vem João Vitor pela meia esquerda, recomeça mais atrás com o Emerson, a marcação chega, ele devolve pro João Vitor, já passa dando opção, mas ele tem que voltar um pouquinho mais atrás na intermediária com o Bueno. Do lado esquerdo recebe de novo perto da linha, o João Vitor faz o passe para Luan Dias. Tem gol!
Guarani vai trabalhando bola e tem gol no majestoso. Adriano Almeida informa. 36 minutos do primeiro tempo. Gabriel Novaes, de novo ele, que já tinha marcado o primeiro. Depois da jogada pela direita, Iago Dias avançou com liberdade e cruzou. Gabriel Novaes conseguiu escorar de primeira para o fundo das redes para fazer Macaca 2, Botafogo 0. No intervalo, o Júlio Nascimento vai passar a classificação dos times, né? Esse empate aqui não é bom nem para Guarani, nem para Ituano. Já a Ponte Preta vai se desgarrando do Z4. Tinha só 2 pontos de diferença no início da rodada, né? 2 pontos, 30. Não, mesma pontuação que o Botafogo com 32, né? Então, resultado importantíssimo para a Ponte. Tá fazendo a parte dela, o Guarani tenta fazer a dele. Caio Dantas faz o passe para Gabriel Bispo, tenta em elevação para o Marlon Maranhão. Chega a marcação, a bola sobra com o goleiro Jefferson Paulino depois de não chegar no Maranhão. Vai trabalhando bola o Ituano pela meia esquerda na intermediária, ainda pela defesa. Domínio do Lazzaroni, volta para o Claudinho. Time do Guarani dá aquela caminhada também, já temos 39 deste primeiro tempo. Dá aquela respirada também, porque tem toda a segunda etapa pela frente, mas tá tudo igual aqui em Itu. Vai trabalhando bola, Tony Anderson de costas para marcação, chegam 2 em cima dele, ele cai, segura a bola, tudo tá valendo, a arbitragem manda o jogo seguir, ela sobra com o José Aldo lá pelo lado direito. Faz o passe curtinho aqui pro Lazzaroni pela esquerda, recebe José Aldo agora pela meia, o Rodrigo fica pedindo, mas ele encontra o Tony Anderson perto da linha que divide o campo, rola na direita pro Marcinho, calibra o cruzamento, joga dentro da área, Salustiano estica a perna para tirar, vem Luan Dias, tenta o passe para Caio Dantas, domina ali com a sola da chuteira, tenta sair jogando, foi atropelado Caio Dantas, falta favorecendo o Guarani na intermediária pela esquerda do campo de defesa. Valeu. Não valeu? O VAR entrou em cena, Marco Guarizo, Iago Dias, antes de cruzar para o Gabriel Novaes, quando ele recebe a bola, ele está à frente do defensor do Ituano. Por isso, gol invalidado. Continua no majestoso. Ponte Preta 1, Botafogo 0. E vem aqui o Guarani tentando jogar, sair do campo de defesa. Matheus Bueno tá de costas, todo mundo chega nele, ele toca no Salustiano, tá tocando devagarzinho o Guarani nesse fim de primeiro tempo. Você ouviu o toque do Futebol Globo CBN, que marcou o tempo e o placar de jogo que você confere com a gente. 40 minutos e meio, primeiro tempo, Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano 0. Guarani também 0. Atualizando Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. 39 minutos de jogo, Macaca vai vencendo o Botafogo por 1-0. Botafogo, Central da Bola. Júlio Nascimento. Segundo tempo em andamento, de Palmeiras 0, Bragantino 0, Botafogo vai batendo o Atlético Paranaense 1-0. Hoje às 7 da noite, com transmissão da CBN em Corinthians Internacional. Futebol Globo CBN. Aqui vem o Guarani, Gabriel Bispo, chuta de canhota, a bola sai mascada, encaixa com tranquilidade o Jefferson Paulino. Segura o goleiro do Ituano, sem pressa, refletores já sendo acesos aqui, agora às 5 horas e 41 minutos da tarde deste sábado. Temperatura vai ficando mais agradável aqui na cidade de Itu. Guarizo. Sim. Rapaziada do banco do Ituano já começou o aquecimento. Jogadores do Guarani do banco também começam a partir de agora. Talvez no segundo tempo teremos mudanças nas equipes. Enquanto isso, os que estão em campo tentam mudar a história desse jogo. Pela meia esquerda, João Vitor faz o domínio, toca para Gabriel Bispo. Pisa na bola, não tem para quem tocar, olha para os dois lados, pede opção, encontra o Pacheco na entrada da área, devolve para o Bispo. Tem que recomeçar, tá todo mundo do Guarani no campo de ataque, mas o Ituano também tá trancadinho. Faz o passe pela esquerda, o Luan Dias para a chegada do João Vitor. Tenta encarar a marcação na tabela, recebe agora sim o João Vitor, que tem que recomeçar com o Matheus Bueno. Guarani vai tentando uma pressão no final desse primeiro tempo. Emerson calibra o cruzamento, joga dentro da área. Gui Mariano chega fazendo o corte. E olha, essa bola fez uma curva que ela bateu na rede por cima do gol defendido pelo Jefferson Paulino. O cruzamento era pro Caio Dantas, Lupe. O atacante, camisa 99 do Guarani, que já estava prontinho pro cabeceio. Mas o camisa 4, Gui Mariano, do Ituano,
foi mais esperto e mandou a bola pela linha de fundo. Escanteio pro Bugre. Luan Dias, camisa 10, é ele quem vem pra bola. Pé esquerdo, lado esquerdo, força aérea do Bugre dentro da área. Quem sabe na bola parada para sair o primeiro gol. Bate no segundo pau, Luan Dias, a cabeçada do Gabriel Bispo não tem a direção. A bola sobra na ponta direita para tentativa de jogada do Marlon Maranhão. Chega a marcação do Rodrigo, rouba a bola dele, busca o contra-ataque ituano. Douglas se recupera bem, na verdade era o Emerson, o último homem ali para fazer o corte. O Guarani permanece com a bola na intermediária pela direita do campo de ataque. Domínio do Pacheco, volta no Douglas, o time do Guarani vai se reorganizando taticamente. O Douglas, o Emerson recebe a bola pelo lado esquerdo, faz a jogada curtinha com o Luan Dias, que mudou de lado para tentar buscar espaço, faz curtinho o toque ali pro Gabriel Bispo, que recomeça, vem trabalhando o João Vitor, buscou o Luan Dias, devolveu pro João Vitor, tenta arriscar na velocidade, passou dando seta, o Emerson preferiu segurar a bola, o João Vitor fez o drible, buscou o Caio Dantas, que era para fazer a parede, chegou cortando o Claudinho pra zaga, chance de contra-ataque do Ituano, lançamento do Neto Berola, buscou o Bruno Xavier, bem demais o Salustiano para fazer o corte, colocar essa bola para fora, lateral favorecendo o Ituano na direita do campo de ataque, e não teve muita pressa para bater o Bruno Xavier não, porque o time estava todo lá atrás, por isso vem o Marcinho para a cobrança. Marcinho espera a chegada de alguém, José Aldo pede bola, ele toca lá na frente buscando o Tony Anderson, fez o giro, jogou dentro da área, encaixa Pegorari, pega bem o goleiro do Guarani, já sai jogando com as mãos para o Pacheco, que tem uma avenida para atacar. Marlon Maranhão recebeu pela intermediária, passou o Caio Dantas, ele preferiu rolar na ponta para o Pacheco, recebe Pacheco, pisa na bola, todo mundo chega, faz o corta-luz, o Marlon, vem Matheus Bueno, fez o passe, Caio Dantas rolou na esquerda, João Vitor bateu para fora! Na chegada ali Guarani, dentro da área, buscou o ângulo, o jogador do Guarani, ela passou não tão longe assim do gol do Jefferson, Lupe. Mas eu fiquei com a sensação que foi o Luan Dias que finalizou depois dessa bela troca de passes. Mas o João Vitor acabou atrapalhando, porque eles estavam muito próximos ali no lance. O Luan Dias reclamou bastante, mas foi uma jogada de perigo do Guarani, mais uma. Só que dessa vez a bola passou por cima da meta do Jefferson Paulino, que já vai colocar a bola em jogo. Daqui a pouco vai subir a placa, mais 2. Vamos a 47 deste primeiro tempo. O João Vitor atrapalhou o narrador também, viu, Lupe? Vem o Ituano para o campo de ataque. Fica o Claudinho agora na defesa como o último homem de linha, faz o passe para o Rodrigo, tenta limpar o lance, o Rodrigo dentro do círculo central, abre o jogo na direita para o Marcinho, que tem espaço, Marcinho calibra o cruzamento, joga dentro da área, corta parcialmente, Pacheco voltou para Tony Anderson, ele tentou o drible, Salustiano fez o corte, deixou a torcida do Ituano maluca, tem chance de contra-ataque o Bugre, buscou o passe, o João Vitor chegou cortando bem por ali o Rodrigo, volta a bola para o Ituano, final de primeiro tempo agitado, o lançamento para o Neto Berola na ponta esquerda, bom domínio dele, vai para cima da marcação do Pacheco, tenta invadir a área, cruza rasteiro, Douglas está lá para fazer o corte, o zagueirão do Bugre, bola ainda pertinho da bandeira de escanteio aqui pela direita, sai jogando o Pacheco, faz o lançamento, o Claudinho se enroscou ali com o João Vitor, a arbitragem manda o jogo seguir, o Luan Dias que caiu ali, a arbitragem, tudo normal segundo o senhor Lucas Caneto Belotti, quem domina é o próprio Rodrigo, volta o jogo com o Claudinho, faz a jogada pela meia esquerda com José Aldo, volta de novo no círculo central para o Claudinho, os dois times parecem esperar o primeiro tempo terminar, mas o resultado não é bom para ninguém, recebe Marcinho pela meia direita, faz a jogada com Bruno Xavier, limpa a bola para o pé esquerdo, limpa o lance e volta um pouquinho mais atrás com Gui Mariano, Mariano faz o passe dentro do círculo central para o Rodrigo, curtinho para o Claudinho, se apresenta o Lazzaroni, recebe pela meia esquerda, tentou a tabela com Berola, encarou o Pacheco, bem demais na força física, o Pacheco conseguiu fazer o corte, o lateral favorece o Ituano, já cobrado e mal cobrado pelo Berola, mas o Caio Dantas não consegue ficar com domínio, o Ituano segue no campo de ataque, jogada do José Aldo, bem marcado pelo Bispo, chegou Maranhão, fez o passe para ele, recebeu o Luan Dias na intermediária, tocou na frente, muito forte para o Maranhão, ela vai sair direta pela linha lateral, faltou velocidade no Marlon Maranhão, Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Apita o árbitro!
Final de primeiro tempo aqui no Novelli Júnior. Ituano. 0. Guarani. Também 0. Marco Guarizo. Os times vão descendo já para os vestiários e vamos dar uma passada no jogo da Ponte Preta, já que lá teve parada técnica. Como é que tá a situação no Moisés Lucarelli, Adriano Almeida? 46 minutos do primeiro tempo. Além da parada, Guarizo, o jogo da Ponte começou 1 ou 2 minutinhos depois do jogo do Guarani. Mas por enquanto, 46 minutos do primeiro tempo, a Ponte Preta vai vencendo por 1-0. Gol de Gabriel Novaes. Tivemos um primeiro tempo muito equilibrado. A Ponte chegou a marcar o segundo gol, mas ele foi invalidado por conta de impedimento. Teremos aí mais 3 minutos para terminar a etapa inicial de Ponte Preta 1, Botafogo 0. Eu vou passar para o Júlio Nascimento, fica à vontade para comandar o intervalo, se quiser narrar esses minutos finais. Agora, quem manda é você, Júlio Nascimento. Central da Bola. Apresentação, Júlio Nascimento. Muito obrigado, Marco Guarizo, com a transmissão do primeiro tempo. Por enquanto, nada de gols no Novelli Júnior, 0-0. Já vou atualizar a tabela. E estamos com 47 do primeiro tempo no Majestoso, 1-0 para a Ponte, o gol do Gabriel Novaes. E ainda tivemos um gol em impedimento. Na Série A, em andamento neste momento, o Botafogo vai bater no Atlético Paranaense por 1-0. O Atlético Mineiro vence o Vitória por 2-0 e o Palmeiras empatando com o Bragantino 0-0. O Antônio Lupe está conosco ou já desceu para... Não, eu tô aqui sempre ao seu lado, Sempre. caminhando passo a passo. Aliás, quem mandou um abraço pra você? Quem? Rafa Silvestre. Perfeito. E você não chama Ronald, né? Como é que você chama mesmo? É o Fernando Bahia. Ronald, filho do Ronaldo. Aquele mesmo que fez muitos gols com a camiseta da seleção brasileira. Fernando Bahia. Fernando Bahia, conhecido também como Ronald. Aliás, colete tá mais soltinho, hein? Tá emagrecendo. Tá dando certo a dieta, hein? Eu passei a receita pra ele. Manda um abraço pro Rafa Silvestre. Fala pro Rafa aí que o perfume do Baraca precisa ser um pouquinho menos forte. Contagiou a redação. Ô Lupe, opções no banco de reservas para o professor Alan Al. Anote aí, Júlio. Douglas, não é Bacelar, esse é o zagueiro. Douglas Borges. Heitor, Jefferson, Lucas Adel, René Santos, o Lucas Araújo, Anderson Leite, Pierre, Estevão, Marcelinho, Reinaldo e Lohan. Douglas Borges, goleiro, que hoje substitui o Vladimir, que por conta de um problema no cotovelo foi vetado da partida, Júlio. Maravilha, Antônio Lupe volta daqui a pouco com mais destaques do Guarani também do Ituano, 0-0, Carlão de Freitas, uma manchete do que foi o primeiro tempo, daqui a pouco tem análise completa, Carlão. Olha, Júlio, gostei defensivamente do Guarani, a gente falou em personalidade e o Guarani teve em alguns momentos, né, principalmente com o Matheus Bueno arriscando de longa distância, mas faltou um pouco de fome, Júlio. O Guarani precisa da vitória, é um jogo vencível, é um jogo em que o estádio está vazio, a torcida do Guarani, acho que se bobear até maior que a do Ituano, então é um jogo que dá para levar os 3 pontos, então senti um pouco assim, uma falta de ousadia do Guarani, apesar de defensivamente o time ter controlado bem a pressão do Ituano. Maravilha, daqui a pouco tem análise completa do Carlão, situação de momento majestosa, Adriano Almeida. 49 minutos e 40 segundos do primeiro tempo. Temos aí mais alguns segundos. A partida está prevista até os 50. A Ponte Preta vai vencendo o Botafogo por 1-0. E tá no ataque. Vai ter um escanteio a seu favor antes do apito final da Edna Alves Batista. Maravilha, então a Ponte, que chegou inclusive a marcar o segundo gol, depois foi anulado, vai pro último momento dela no escanteio, que foi afastado pela defesa do time do Botafogo. Com os resultados parciais, atualizando a tabela da Série B, neste momento estamos todos atentos à briga contra o rebaixamento. A vitória da Ponte está levando ela para a 13ª posição. Acabou. Primeiro tempo encerrado, Adriana. Termina agora, a Ponte Preta vai vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0, gol de Gabriel Novaes, intervalo no Majestoso. Com esse resultado, a Ponte vai para a 13ª posição com 35 pontos. O Botafogo é o 17º, abre a zona de rebaixamento. Brusque 30, o Ituano está indo a 29 e o Guarani a 26. Então a diferença do Guarani neste momento para o Paysandu é de 7 pontos, 33 a 26. 7 pontos de diferença neste momento. É a situação do Guarani
na Série B do Campeonato Brasileiro. O Ituano vai a 29, também segue na vice-lanterna. Já já a gente volta com Carlão de Freitas, com Antônio Lupe, Adriano Almeida, Marco Guarizo e todo o timaço da CBN para analisar o panorama da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora são 5 horas e 52 minutos. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Ituano, Guarani, Ponte Preta, Botafogo. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. CBN Eleições 2024. Neste domingo, a CBN Campinas traz uma cobertura especial das eleições 2024. Prestação de serviço, o dia de votação e, é claro, a reportagem CBN nas ruas. Domingo de eleições na CBN Campinas. Das 9 da manhã ao meio-dia, Felipe Pereira e Sandra Lambert ampliam o cenário eleitoral na região metropolitana e ainda apresentam os dados da última pesquisa Quest para a Prefeitura de Campinas, encomendada pela EPTV. Já a partir das 5 da tarde, Eliel Almeida e André Berenguel trazem em tempo real a evolução da apuração e a visão de cientistas políticos com o resultado final da contagem dos votos. É a CBN Campinas nas eleições 2024. Sempre com você. E você na CBN. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Ituano, Guarani, Ponte Preta, Botafogo. Central da Bola. Intervalo de jogo no Novelli Júnior, 0x0 Ituano e Guarani. E no Majestoso, a Ponte vai vencendo o Botafogo, placar de 1x0, gol do Gabriel Novaes. Rapidamente, Série A do Campeonato Brasileiro, teve gol do Vitória. Diminui com Wagner Leonardo, o Galo vence por 2x1, gols do Vargas e do Fausto Vera. E o Botafogo vai batendo a equipe do Atlético Paranaense, gol do Igor Jesus, 1x0 para o Botafogo contra o Furacão. Segundo tempo, 21 minutos. Em Bragança Paulista, Bragantino 0, Palmeiras também 0. Ainda hoje às 7 horas tem Bahia e Flamengo, Corinthians, Internacional com transmissão da CBN, Cuiabá e São Paulo também às 7 horas da noite. E às 9 horas, em São Januário, o Vasco da Gama joga contra a equipe do Juventude. Estamos acompanhando aqui a Série A do Campeonato Brasileiro também. Mas voltamos para o Novelli Júnior, porque agora é hora de análise aqui na CBN. Tudo no primeiro tempo de Ituano 0, Guarani 0. O comentário do jogo. Carlão de Freitas. Ok, Júlio Nascimento. Um primeiro tempo aceitável do Guarani, né? Uma pressão inicial do Ituano, em que a gente considera como natural, como normal. O Ituano levou o perigo em 2 arremates, né? Um do Tony Anderson e outro do Guilherme Lazzaroni.
Mas aí a partir do momento em que o Guarani conseguiu ajustar essa marcação, fazer a famosa marcação alta, dificultar a saída de bola do Ituano, a partida ficou mais equilibrada, né? Porém, com poucas chances claras de gol, né? O Guarani chegou mais pelo lado esquerdo, num chute importante do Matheus Bueno, uma defesa ali quase que, né, que o Jefferson Paulino acaba engolindo um frango, mas foi só isso de chance mais clara, né? Então, apesar do Guarani ter equilibrado as ações, não conseguiu criar, né? O Luan Dias faz uma partida razoável, mas sinto falta do Guarani trabalhando mais pelo lado direito também com o Marlon Maranhão. O Marlon é uma figura importante nesta tarde, porque o Guarani joga com o contragolpe à disposição e o Marlon participou muito pouco. O mesmo se aplica ao João Vitor, apesar que o João Vitor conseguiu fazer ali, em alguns momentos, uma dobra com o Emerson, mas nada de perigo, né, Júlio? Até comentava com os amigos aqui, apesar deste 0-0 em que o Guarani correu poucos riscos, a não ser nos chutes de longa distância do time do Ituano, mas faltou um pouco mais de fome, né? Faltou um pouco mais de entendimento de que dá para ganhar. Né? Dá para chegar, dá para sair daqui do Novelli Júnior com os 3 pontos. O Ituano é uma equipe que evoluiu também no segundo turno, mas é um time vencível, plenamente, aliás. Então acho que faltou um pouco mais de efetividade, de criar chances mais claras, de exigir um pouco mais do goleiro Jefferson Paulino. Tanto é que o Caio Dantas participou pouco, não teve uma para o Caio finalizar, né? Então faltou uma aproximação, apesar dos chutes de longa distância, mas faltou o Matheus Bueno chegar mais, o próprio Bispo, o lado direito com o Pacheco, fez pouquíssimas ultrapassagens, ou quase nenhuma, né? O Guarani ficou muito ali, focado no lado esquerdo, então isso permitiu também que a defesa do Ituano se armasse por aquele setor. Mas eu acho que faltou um pouco mais de fome, Júlio, assim, entender que o jogo dá para ganhar, né? E precisa de mais no segundo tempo, principalmente esse lado ofensivo. Trabalhar pelos dois lados, não só pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito também, com o Marlon Maranhão e com o Pacheco. Uma aproximação maior dos volantes, do Bispo e do Matheus Bueno na parte ofensiva. Defensivamente eles tiveram um bom comportamento, conseguiram controlar o Ituano, mas eu acho que precisa um pouco mais de ação ofensiva, né? Mais efetividade do meio campo para frente, porque faltou isso ao Guarani, e num jogo que existe uma possibilidade boa, hein? Boa, de voltar para Campinas com a vitória. Quase que o Jé Paulino ajuda, hein? Quase que o Jé Paulino toma um Aliás, o Lupe chamou atenção, né, para um aquecimento um pouco mais difícil do Jefferson Paulino. Eu acho que os jogadores do Guarani acompanharam esse tipo de situação, foram orientados, porque só o Matheus Bueno chutou 3 vezes, né? Fora outros jogadores que arriscaram. Então, um tal de chuta-chuta no Guarani, mas não basta só chutar. É claro que chutar é importante, demonstra, né, leva perigo à defesa adversária, mas trabalhar um pouco mais. Faltou o Guarani trabalhar mais pelo lado direito, uma dobra mais importante do Marlon Maranhão com o Pacheco. Poucas vezes o Guarani não conseguiu o contragolpe ou armar por aquele setor. Se o Guarani aqui, ó, hipoteticamente, né, consegue marcar e vencer, ele vai a 28 pontos, empata na pontuação do Ituano e aí diminui para 5 a diferença para o Paysandu, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Então, olha a importância do gol do Guarani no segundo tempo, justamente para reduzir essa diferença que hoje é de 7 pontos, né, com esse resultado parcial. É vencer ou vencer no segundo tempo, porque a tabela vai ficando cada vez mais afunilada. O time vai ter que ser agressivo aí no segundo tempo. Lembrando, né, Carlão, que ainda o Guarani tem um jogo a menos com o Botafogo, que é um concorrente direto. Então, muitas vezes, né, a gente vê os técnicos mais cautelosos nas alterações, nas estratégias. A reta final, ela tende a ter uma perspectiva dos técnicos de mais agressividade, né, Carlão? E precisa ter essa agressividade, Júlio. Principalmente o Guarani, que é o nosso problema aqui. O Ituano que resolve o problema dele com relação ao rebaixamento. Mas por isso que a gente cobra um pouco mais de efetividade ofensiva do Guarani, uma chance mais clara, uma aproximação dos volantes com o Luan Dias para trabalhar, para fornecer essa bola de finalização para o Caio Dantas, né? Então faltou isso. O Guarani conseguiu controlar o Ituano, conseguiu domar a pressão inicial, mas eu acho que faltou uma chance mais clara, né? Faltou o Jefferson Paulino trabalhar um pouco mais, com um pouco mais de dificuldade. Ele quase falhou no chute do Matheus Bueno, mas fora essa pequena falha, o Jefferson pouco trabalhou, né? Pouco o ataque do Guarani exigiu do goleiro Jefferson Paulino. Então faltou um pouco mais de efetividade ofensiva do Guarani, principalmente pelo lado direito. O Pacheco quase que não passou do meio campo
E o próprio Marlon Maranhão, quando teve a possibilidade de contragolpear, ele foi interceptado pelo sistema de marcação do Ituano. Então faltou chegar um pouco mais. O último terço do Guarani ofensivo não apareceu, apesar de algumas movimentações do lado esquerdo. Mas não levou perigo a defesa do Ituano. O Ituano teve um primeiro tempo muito confortável no sistema defensivo, apesar do Guarani ter equilibrado as ações. Então falta realmente um pouco mais de apetite, né? O apetite ofensivo do Guarani para tentar marcar esse gol que seria importantíssimo para o Bugre. Muito bem, Antônio Lupe, os times voltando, alguma alteração? Antônio... Nenhuma, né? O Antônio volta já, Júlio. Então eu vou com você para todo o segundo tempo de Ituano e Guarani. Vem ele! Marco Guarizo. Obrigado, Júlio Nascimento. Obrigado a você, ouvinte do Futebol Globo CBN. Tudo pronto aqui para começar o segundo tempo. Refletores já acesos no Novelli Júnior. Jogadores do Guarani abraçados Guarizo. no banco de reserva. Oi, Lupe, você voltou. Não mexe ninguém. Não mexe ninguém, apita o árbitro, começa o segundo tempo. Ituano, Guarani. Futebol Globo CBN. Tá tudo igual aqui por enquanto, o resultado que é ruim para os dois, pior ainda para o Guarani. Vem trabalhando bola no campo de defesa, o goleiro Pegorari. O Ituano começa o segundo tempo fazendo pressão. Pegorari dá um passe meio na fogueira para o Emerson, que tenta limpar o lance, dá um balão para frente, ela vai sobrar tranquila aqui, atravessando todo o campo para o goleiro Jefferson Paulino, pertinho aqui da cabine da CBN. O que é legal aqui no Novelli Júnior, a gente fica muito próximo do campo mesmo. Alguns degraus de arquibancada aqui, uns 5 ou 6, e a gente tem uma visão muito privilegiada do campo do Novelli Júnior. Tentativa de sair jogando do Gui Mariano, a bola bate em cima do Caio Dantas, é arremesso lateral favorecendo a equipe do Ituano ainda aqui no campo de defesa. Esfriou, hein? Esfriou bastante aqui em Itu. Coloquei a blusa igual o Carlão. Exatamente, rapaz, você deu uma caminhada para buscar essa blusa, hein, Antônio Lupe? Mas era preciso a caminhada, porque tá um vento gelado e venta muito no Novelli Júnior, e isso inclusive atrapalha o jogo, né, Guarizo? E o vento agora tá pro lado do Guarani. Tentativa de ataque, mas a bola bate no peito do zagueiro Gui Mariano, que tira a bola, deixa com o Marcinho, que dá um balão pra frente. Brigou por ela o Álvaro com o Salustiano, caiu, pediu a falta, o árbitro mandou seguir, parecia futebol americano ou rugby, no caso, porque futebol americano você pegou o jogador, o lance para e tá correndo tudo aqui, tanto que o Ituano joga a bola pro lado esquerdo do campo de ataque. Fica com a bola por ali o Lazzaroni, faz o domínio, a marcação chega na meia pressão, ele volta, recomeça o jogo com o Claudinho. O último homem é o volante Rodrigo. Na direita pro Mariano, sai jogando, tenta passar pro campo de ataque, a marcação do João Vitor chega, Mariano faz o lançamento buscando Xavier, bateu no braço dele claramente na hora do domínio, o jogador abre o próprio braço que bateu na bola. Onde, seu juiz? Bateu sim, meu caríssimo camisa número 11, Bruno Xavier. É falta favorecendo o Guarani ainda no campo de defesa. Você vai participando, vai mandando sua mensagem para cá pelo WhatsApp da CBN Campinas, 19-991-86-9070. Você que está no YouTube também, youtube.com/CBN Campinas. A transmissão da CBN para todo mundo pelo YouTube. Vai para a cobrança de falta, o goleiro Pegorari joga aqui na frente buscando Caio Dantas. A bola passa dele, passa por todo mundo e cruza o disco final. Vai direto para o tiro de meta, favorecendo a equipe do Ituano, que sai tocando curtinho. Jefferson fazendo o passe para o Claudinho. Vem na velocidade o Luan Dias para tentar tirar do goleiro do Ituano, que dá um balão para frente agora buscando o Xavier. Brigou de cabeça o Tony Anderson, brigou com ele, o Emerson parou por ali, a arbitragem marcou o arremesso lateral favorecendo o time do Ituano. Antônio Lupe tá tão frio que o Carlão foi lá conversar com o Adão para pegar um cafezinho. O Lupe tá com tanto frio que nem respondeu. Lá vem o Ituano pro campo de ataque. Pela direita, Marcinho faz o domínio, tenta entrar na área. A marcação chega, faz a tabela, buscou o Tony Anderson, caiu, fez o passe sentado, todo mundo no carrinho, tá valendo, a arbitragem não para o jogo. Tenta puxar o contra-ataque, João Vitor, Caio Dantas faz o passe de calcanhar. Chegou João Vitor pela ponta esquerda, encarou a marcação do Mariano, levou pra linha de fundo. Passou mais uma vez, cruzou rasteiro, sem força nenhuma. A bola ficou nas mãos do goleiro do Ituano depois de uma boa chance criada pelo Bugre. Vem do lado esquerdo agora o Ituano buscando o contra-ataque. Domínio do experiente veterano
Neto Berola faz o passe para José Aldo, inverte o jogo na direita buscando Marcinho, domina Marcinho, também muito experiente, Botafogo, Atlético Paranaense, tenta a jogada com o Tony Anderson, o último toque é do jogador do Ituano na tentativa de domínio, arremesso lateral favorecendo o Guarani no campo de defesa pela esquerda, vai para a cobrança o Emerson, pede para alguém aparecer, quem está mais perto dele é o técnico do Ituano, o Alberto Valentim, recomeça o jogo, o Guarani lá atrás, Pegorari, abrindo na direita para o Pacheco. Pacheco tenta sair jogando, quem pede bola é o Marlon Maranhão. A marcação vem para cima dele, falta do Lazzaroni em cima do Marlon Maranhão. Ali na intermediária, pela direita, no campo defensivo do Guarani, que já cobra a falta rapidinho, mas ainda só naquele toque de bola sem colocar velocidade. Fica com ela o Matheus Salustiano para o Emerson, fazendo a primeira linha, faz a jogada com o João Vitor, tentou um passe rápido para o Caio Dantas. Vem o Marcinho com muita força física para conseguir bater nessa bola, colocar para fora. Arremesso lateral favorecendo o Guarani ainda no campo defensivo. Emerson fica sem opção, ele tenta jogar com Caio Dantas, bate de cabeça o Rodrigo, a bola volta na meia esquerda com o João Vitor, faz a tabela, recupera o Guarani, domina João Vitor, tentou o passe para o Emerson. Passe foi muito ruim, muito forte, bola direto pela lateral, arremesso favorecendo o Ituano. O toque do Futebol Globo CBN tocou, o toque tocou, é ótimo. O toque marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio, segundo tempo, Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano 0. Guarani também 0. Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. Começou agora, 25 segundos de jogo do segundo tempo. A Ponte Preta vai vencendo o Botafogo por 1-0 e no intervalo, o técnico Márcio Zanardi fez 2 alterações no time de Ribeirão Preto. Central da Bola. Júlio Nascimento. Tem na casinha, o Vitória foi buscar. Atlético Mineiro 2, Vitória também 2. Segundo tempo de Bragantino 0, Palmeiras 0. Futebol Globo CBN. Um sábado de muito futebol para você aqui na CBN. Guarani ao vivo, todas as informações da Ponte. Daqui a pouco às 7 da noite, Corinthians e Internacional. É um show de futebol pra você. Guarizô, sim. Sabe onde eu fui buscar esse cafezinho? É claro que o Adão me levou lá no camarote do Fábio Scheibe, cara. Fica do lado do camarote do Juninho, uma das coisas mais lindas aqui do Aliás, ele perguntou, cadê o Fábio Scheibe? Falei, olha, tem um evento. Mas deixa isso pra lá. Vem trabalhando o Ituano pela direita, tentativa de jogada do Tony Anderson, caiu ali, pediu a falta, a arbitragem manda o jogo seguir, ela sobra aqui na meia esquerda pro Luan Dias, lindo drible em cima do Rodrigo, ganhou um espaço, abriu na esquerda com o João Vitor, Emerson passa, o Luan também, pede na entrada da área, faz o cruzamento, ou foi o vento ou foi a zaga do Ituano, foi o vento mesmo que colocou essa bola direto pela linha de fundo, porque o tiro de meta já foi batido, hein, Lupe? O cruzamento do Luan Dias, ele tentou tirar o peso da bola, né? Mas o vento é muito forte e também atrapalhou. Ele buscava o Caio Dantas, que entrava no segundo pau, a bola se perdeu pela linha de fundo, Ituano vem pro ataque. Pelo meio, José Aldo, do lado esquerdo, volta o jogo com o zagueiro Claudinho. Sem a pressão do ataque do Guarani, ele abre o jogo na direita com Gui Mariano, coloca mais à direita ainda para o Marcinho. Agora sim a marcação chega, o Marcinho precisa voltar o jogo com o Mariano. Marcação do Luan Dias, volta para o Claudinho. O Ituano vai tentando abrir a defesa do Guarani, tocando bola no campo de defesa. Lançamento do Lazzaroni, a bola saiu mascada, ele lançou de perna direita. Foi o vento de novo, Lupe? Foi o vento. A bola foi ruim, né? Mas você vê a curva que ela faz, porque o vento é muito forte aqui no Novelli Júnior. E o Guarani tenta sair jogando do lado direito. Marlon Maranhão foi atropelado, mas segue o jogo. É segundo a arbitragem. Passe do Álvaro na esquerda para o Berola. Encara a marcação do Pacheco. Quase pisa na bola, mas fica com ela. Volta um pouquinho mais atrás com o Lazzaroni na esquerda do campo de ataque. Que recomeça tudo com o Claudinho, porque vê o Guarani fechadinho. Abre o jogo na direita. Vem o Mariano, se aventura como meia. Faz o passe na ponta para o Marcinho. Abriu para Bruno Xavier, perto da linha de fundo. Cruzamento de pé direito. De cabeça o Douglas faz o corte, ela volta no Rodrigo, abre o jogo, Tony Anderson tentou o passe de calcanhar, mas ninguém acompanhou o raciocínio dele. Pegorari pega, já sai jogando, dá um balão buscando o João Vitor, a bola vai chegar nele aqui na entrada da área pela esquerda, marcação do Mariano, João Vitor levou para a linha de fundo e o cruzamento não saiu.
Ele se enrolou na hora de tentar cruzar de esquerda, Lupe. Aí a bola ficou tranquila pro goleiro. Segundo cruzamento que o João Vitor faz de forma bem ruim. Ituano no ataque. Vem Marcinho no bico da grande área, faz o lançamento, a cabeçada pra tirar por ali o Douglas. Bola viva na cabeçada do Álvaro. Pegou a área, mas a bandeira já subiu. Tava impedido o zagueiro do Ituano. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Jogo parado agora, um atleta do Guarani tá caído. A distância me parece o zagueiro Douglas Bacelar. Aliás, ele convive um pouquinho com lesões, né, Lupe? Ele teve uma lesão que afastou dos gramados, né, no fim do primeiro turno, no começo do retorno, mas depois voltou à titularidade, até porque com a chegada do Salustiano, eles deram aí uma cara nova para o sistema defensivo do Guarani. Aparentemente está tudo bem com ele, tem uma rapaziada do Bugre aquecendo atrás do gol defendido pelo Jefferson Paulino. Impedimento foi marcado, o Pegorari vai colocar a bola em jogo. Arizô, sim, cara, uma observação, o Caio Dantas conversou ali com o João Vitor, né, orientando o garoto, 2 cruzamentos ali, principalmente nesse último, o Caio Dantas estava de frente, teria que ter acertado, sabe, aí falta qualidade, né, o famoso erro técnico, agora inverteu, vem o Marlon Maranhão para o lado esquerdo, o João Vitor foi lá para a direita. E no caso o Marlon é canhoto e o João Vitor é destro, né? Eu prefiro assim. Eu também. Assim, eu não gosto muito desta modernidade do futebol, dos pés invertidos. Nunca entendi também o extremo invertido. Quer dizer, entender a gente entende. Ele corta pra dentro pra chutar. Mas nem todos são o Robin, né? O João Vitor, quando ele faz esse movimento pra dentro, mas antes de entrar na área, ele consegue levar perigo nos arremates, mas nessa jogada final, em que ele precisa, né, do pezinho esquerdo qualificado para colocar o Caio Dantas em boas condições, nos 2 lances parecidíssimos, né, ele foi muito infeliz. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos chegando à marca de 11 minutos, segundo tempo, Série B, aqui no Novelli Júnior. Ituano 0. Guarani também 0. Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. 6 minutos do segundo tempo e a Ponte Preta continua vencendo o Botafogo por 1-0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Jogos em andamento na Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo vai batendo o Furacão por 1-0. Palmeiras e Bragantino 0-0. Futebol Globo CBN. Ituano tenta a pressão pela direita, Marcinho faz a tabela, recebe de volta, tem que recomeçar o jogo com o Rodrigo. Ainda na intermediária, lá atrás o zagueiro Claudinho pisa na bola. Guarani espera também um pouquinho no momento certo de dar o bote e tentar puxar o contra-ataque. Por isso o Ituano vai trabalhando bola e vai voltando no jogo do Caranguejo. Você ouve aí a torcida reclamando aqui perto da gente. É Claudinho e Mariano. Esses 2 zagueiros já deram uns 250 passes cada um no jogo, um pro outro. Veio Mariano, o zagueiro faz o passe na frente agora pro Tony Anderson, encarou a marcação do Salustiano. Ele gira, reclama do Salustiano. Na verdade o Marcinho reclamou pedindo bola, mas tem que recomeçar o time do Ituano e quem carrega a bola é o Rodrigo, virando o jogo lá na esquerda para o Guilherme Lazzaroni. Lazzaroni faz a jogada curtinha com o João Vitor, tem que recomeçar tudo. Guarani também vai correndo só na boa, enquanto o Ituano não tem espaço, roda a bola. Tentativa de cabeça do Tony Anderson para ajeitar para o Marcinho, chegou cortando por ali, o Matheus Bueno brigou, o Marlon Maranhão sobrou no Luan Dias, que deixou para o Caio Dantas, cortou o zagueiro, tocou na frente, o Luan não entendeu, chega o Marlon, bate cruzado, passa por todo mundo. Mas não valia mais o jogo porque estava impedido o Marlon Maranhão, tanto que o Ituano sai na velocidade. Marcinho agora tem um corredor, abre o jogo na ponta direita, Tony Anderson domina, volta um pouquinho atrás com o Marcinho. Marcinho inverte na esquerda para o Zé Aldo, pisou na bola, o Zé Aldo esperou a passagem do Lazzaroni no bico da grande área, fez o cruzamento a meia altura, Berola tentou de cabeça, Emerson chega para cortar. Vem insistindo pela esquerda o Lazzaroni, saiu com bola e tudo, tiro de meta, favorecendo a equipe do Guarani. E esses 13 minutos de segundo tempo, Carlão? É equilibrado, o Guarani chegou um pouco mais, né? 2 com o João Vitor, lances que não foram aproveitados, agora com o Caio Dantas, poderia ter finalizado o Caio, né? A hora que ele cortou, ele deveria ter finalizado, ele tem um bom chute, né?
passou para o Marlon Maranhão e aí ele estava em posição de impedimento, mas até aqui me agrada o Guarani nos primeiros 13 minutos desta etapa final. E vem Ituano pela esquerda, domínio do Neto Berola, tem a marcação do Pacheco, ele tenta o cruzamento, estica pé no Pacheco, corta por ali o Gabriel Bispo, mas ela vai sobrar no círculo central para o time do Ituano. Quem vem carregando é o zagueiro Gui Mariano, passa o Tony Anderson para receber, tem o Marcinho na direita, o passe é para ele, agora fica, segura a bola, devolve no Tony Anderson, o Ituano vem trabalhando, vem carregando a bola no campo de defesa e o Claudinho quase se enrolou com ela, mas não tinha ninguém do Guarani por perto, por isso o Claudinho consegue fazer o domínio, ficar com ela e voltar com o goleiro Jefferson Paulino. Tocando aqui na direita com o Mariano. Gui Mariano vem no domínio, faz o lançamento, busca o Bruno Xavier, bem para fazer o corte ali na esquerda, o Emerson devolve a bola para o time do Ituano sem querer, recebeu na direita o José Aldo, fez o passe no meio para a jogada do Marcinho, que inverte o lado, recebe do Lazzaroni, Marcinho pela meia esquerda faz o cruzamento na entrada da área, Salustiano trombou, a arbitragem manda o jogo seguir, marca o impedimento. Ainda bem que era um impedimento, senão o lance ia ser polêmico, Lupe, depois de uma ombrada do Matheus Salustiano no atacante do Ituano, e quem se deu mal foi o próprio Salustiano. Era o Tony Anderson que estava por ali, que agora parece que virou atacante novamente. Ele recebeu a bola de costas para o gol e houve o encontro com o Salustiano, que inclusive está caído no gramado. Porém, o assistente de número 1, o Daniel Luiz Marques, já tinha pegado a posição de impedimento do Tony Anderson na tentativa da jogada. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 15 minutos e meio, segundo tempo, Série B aqui em Itu. Ituano 0. Guarani também 0. Majestoso, Adriana Almeida. 10 minutos do segundo tempo. O Botafogo veio com 2 modificações no time titular no intervalo, mas surtiu pouco efeito. O jogo segue equilibrado e a Macaca vai vencendo com gol de Gabriel Novaes por 1-0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Finalzinho de jogo para Palmeiras e Bragantino 0-0. Daqui a pouco tem Corinthians Internacional, Cuiabá e São Paulo. Corinthians com transmissão da CBN. Essa trombada aí deu ruim pro Tony Anderson. Talvez nem fosse ele que iria sair, mas enquanto isso... vai pro VAR, hein? Vai pro VAR. Vai pro VAR o árbitro. Mas se ele marcou o impedimento, bom, mas se o VAR chamou, Carlão, muito provavelmente é porque não estava em posição de impedimento e pode ser pênalti. Deve ter sido aquele lance, né, num primeiro momento, né, em que a torcida do Ituano reclamou bastante, vamos ver. A trombada do Salustiano com o Tony Anderson, ele estava sentindo, até se levantou. Alguns milagres do futebol, né, Guarizo? Isso. Tá no VAR o árbitro, aqui no Novelli Júnior a imagem não vai pro telão. A exemplo do que acontece nos estádios de Campinas, né? Só na Série A, né? Que vai pro telão, né? No Brinco já vi lances. No Brinco na Ponte vai. Também, na Ponte também. Vamos ver. Por aqui... E bonito o painel, hein? Aqui no Novelli Júnior. Sim, muito bonito. Mas poderíamos ter a imagem do VAR. Não temos. O árbitro já tomou a decisão. Já tomou a decisão. Vamos ver. Apontou o VAR e apontou pênalti pro Ituano. Pênalti favorecendo o Ituano. Deu pra ver daqui, Antônio Lupe. Eu sei que você tá do outro lado, mas a trombada do Salustiano pareceu que pegou num ângulo que deslocaria o Tony Anderson, viu? Na hora foi perceptível aqui. Eu até fiquei com dúvida em relação a esse impedimento marcado, porque o Salustiano estava atrás do Tony Anderson. Por isso que eu fiquei na dúvida, mas o assistente levantou a bandeira. Sim. Por isso o VAR chamou e realmente, mesmo estando do outro lado, eu percebi ali que o Salustiano meio que atingiu as costas do Tony Anderson, que estava fazendo a parede. Pênalti está marcado e é o próprio Tony Anderson que está com a bola na mão. Júlio Nascimento, eu já ia te acionar, exatamente. O grande problema é o movimento que faz o Salustiano, né? Meio que empurrando, tirando ali a possibilidade de um domínio do jogador do Ituano. Na minha opinião, um pênalti bem marcado. Segundo pênalti recente que o Salustiano faz de maneira infantil, né, Guarizô?
Ah, foi mesmo, né? Uma disputa de bola na entrada da área ali, um lance até despretensioso, né? E outra, Guarizo, tá jogando fora de casa, prudência, né? Prudência. Se o cara dominar a bola, tenta tirar depois, né? Sabe, um jogo equilibrado até aqui, ainda não finalizou, né? Teremos o pênalti, de repente o cara do Ituano pode errar, mas um jogo sob controle. É o Zé Aldo na bola, Lupe? José Aldo, camisa número 8. José Aldo vai para a cobrança. Vamos chegando a 19 minutos do segundo tempo aqui no Novelli Júnior. É chance de o Guarani ficar atrás no placar, complicar ainda mais a situação na Série B. O árbitro chama a atenção para a invasão de área. Muita expectativa aqui no Novelli Júnior. Vai para a cobrança. José Aldo. No gol Pegorari. A esperança do torcedor bugrino no Pegorari. Vai autorizar a cobrança. Todo mundo para trás da meia-lua. Pouca distância do José Aldo. Vai bater de pé direito. É momento de expectativa, momento de tensão aqui em Itu. Todo mundo parado. O árbitro autoriza. Vai José Aldo caminhando devagar para a bola. Bateu. Gol! Ituano! José Aldo cobrando o pênalti. Deslocando o goleiro Pegorari. 19 minutos do segundo tempo. Abre o placar o Leão aqui no Novelli Júnior. Ituano! Categoria do José Aldo que no movimento deslocou o goleiro. Fica mais dramática a situação do Bugre agora. O Galo abre o placar, não é Leão, é Galo. Ituano! Para o Ituano, 0 para o Guarani. O detalhe do gol, Antônio Lupe. O detalhe fica por conta da categoria e da calma que o José Aldo teve para cobrar o pênalti. Praticamente no meio do gol, deslocou o Pegorari, que já tinha escolhido um canto. Coloca o Galo de Itu na frente. José Aldo, camisa número 8, tá no placar do Novelli Júnior. Ituano 1, Guarani 0. Teve mudança, já a gente confirma se foi uma só ou se foram duas, né? Foram duas. Já tem aí, Lupe? Vamos lá, camisa 17, Leozinho tá no jogo no lugar de Neto Berola. E o Álvaro, 19, foi embora para a entrada do Miqueias, camisa número 18. Miqueias é um marcador, Carlão. E a gente via a movimentação do Ian Rolim, que é um meia antes da marcação do pênalti. É, né? Agora o Alberto dá sinais que vai priorizar a marcação, perigoso ainda, tem muito tempo e o Guarani tem plenas condições. Vamos ver como que a equipe vai se restabelecer do golpe, né? A parte emocional do Guarani, mas tecnicamente o Guarani ainda em condições e o Ituano já mostra que vai querer segurar o resultado. Expediente perigoso e que o Guarani pode se aproveitar. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. E o Ituano vem pela direita com o Leozinho, tenta a jogada com Tony Anderson, toca um pouco mais atrás para José Aldo, esticou para Leozinho, levou para canhota, bateu de fora, passa perto do gol do Pegorari. Goleirão do Guarani tomou um susto, mas o chute foi forte demais, apenas tiro de meta para o Bugre, Lupe. Primeira participação do Leozinho, camisa número 17, recebeu a bola, mandou um chute forte, mas ela ganhou velocidade e altura e foi por cima da meta do Pegorari. Leozinho, que um dia já foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo. Verdade, Leozinho, é mesmo. Seleção brasileira de futsal amanhã, final da Copa do Mundo contra a Argentina, meio-dia, hein? E a grande cobertura da CBN Campinas nas eleições desde as primeiras horas do dia amanhã. E o Guarani aqui vem trabalhando bola na defesa. O Ituano mesmo ganhando, tenta fazer pressão no campo de ataque. Gabriel Bispo encontra na direita Pacheco, recebe a bola de volta no círculo central pela direita. Vai passando Pacheco, recebe. Do lado dele tem Luan Dias, ele tentou a tabela na frente com João Vitor, devolveu para Luan Dias, para Matheus Bueno. Tentativa de jogada do Bueno, de volta para o Luan Dias. Do lado direito, prepara o Pacheco, calibra o cruzamento, joga no segundo pau. Jefferson Paulino abraça a bola, o goleiro do Ituano fica com ela. Muita tranquilidade
É cedo ainda para falar que o Guarani sentiu o gol, mas em alguns lances faltou confiança já, Carlão. Faltou confiança, principalmente nas duas oportunidades que teve com o João Vitor, notadamente a segunda, em que o Caio eram 2 contra 2 e o João Vitor ganhou o lado esquerdo, Caio Dantas de frente e ele errou na hora de fazer o último passe. Vem o Ituano com domínio do Tony Anderson, marcado pelo Salustiano. Agora teve outra trombada, mas a arbitragem mandou o jogo seguir melhor para o Bugre, que fica com ela ainda no campo de defesa. Domínio do Douglas Bacelar, faz o passe para o Matheus Bueno. Pela meia esquerda, ainda na defesa, chega a marcação do Tony Anderson. Ele tenta um passe para o giro do Caio Dantas. Se livrou de 2, não conseguiu livrar do terceiro. O Claudinho dá um bico na bola, joga ela lá no campo de ataque do Ituano. Briga de cabeça o Gabriel Bispo, ela volta com o zagueirão, o Gui Mariano, que faz o lançamento, buscava o Leozinho, a bola passou por todo mundo, sobra com o Matheus Salustiano ainda no campo de defesa do Bugre pela esquerda. Trabalha a bola pelo meio, Gabriel Bispo, estica para Pacheco na ponta direita, João Vitor tá pedindo, Pacheco para limpar o lance para dentro, tenta a tabela de novo com Caio Dantas, dá um toquinho na bola o Caio, por isso a posse permanece com o Guarani, fica com ela o Gabriel Bispo, pela direita, jogada do Luan Dias, que vai trabalhando de um lado, trabalhando do outro. E o Guarani vai tentando abrir a defesa do Ituano, que agora vai voltando. Do lado esquerdo recebe o Emerson. O Emerson faz a jogada, tentativa um pouco mais atrás com o Matheus Bueno. Não consegue entrar o Guarani, o Ituano se fecha, Salustiano tenta o passe, a bola bate no pé do Tony Anderson e volta para o Luan Dias. Pela meia esquerda passou dando seta o Emerson na entrada da área, dominou, fez o cruzamento na cabeça do Matheus Bueno. Aí fica complicado, Antônio Lupe, mas não era a cabeça do Matheus Bueno para cabecear, não. O Matheus Bueno estava na frente dele, a bola saiu em lateral. É uma lambança. Já já ele volta a falar da lambança. Ao toque do Futebol Globo, CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 25 minutos passados, segundo tempo, Série B aqui no Novelli Júnior. Ituano! 1 para o Ituano, José Aldo de pênalti. Guarani! 0 para o Guarani. Moisés Lucarelli, daqui a pouquinho, porque tenta dar o troco, o Guarani vem lançamento para o Emerson, Claudinho protege, vai para a linha de fundo. Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. 20 minutos do segundo tempo e a Ponte Preta continua vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto pelo placar de 1-0. E nesta segunda etapa, a Macaca já perdeu 2 grandes oportunidades de ampliar o placar. Central da Bola. Júlio Nascimento. Terminou o Botafogo 1, Atlético Paranaense 0. O Galo empatou com vitória 2-2. Minutos finais de Palmeiras 0, Bragantino 0. Sem pressa nenhuma, o Jefferson Paulino para cobrar a infração aqui no campo de defesa. Bate de cabeça o Gabriel Bispo, a bola bate no árbitro, por isso ela tem a posse para o Guarani depois da bola ao chão. Douglas, o zagueiro, fica com ela, ainda no campo defensivo. Pediu a bola Matheus Bueno, recebeu, a marcação chega, ele tem que voltar. Vai trabalhando bola o time do Guarani, ainda no campo de defesa, buscando empate. Esse resultado é péssimo para o Bugre, que permanece na lanterna do campeonato. Marlon Maranhão erra o passe, chance de contra-ataque do Ituano. Passe curtinho ali na tentativa do Miqueias, chega cortando a zaga do Guarani, mas ela vai sobrar limpa para o Claudinho. Caio Dantas dá um pique atrás do Jefferson Paulino, que tem que despachar a bola de qualquer jeito. Conserta tudo, José Aldo fica com ela na intermediária defensiva pelo lado esquerdo. Se apresenta o Gui Lazzaroni para jogar, faz o drible em cima do João Vitor, volta o jogo um pouco mais atrás para o Rodrigo. Rodrigo tem o domínio, abre na direita para o Marcinho, ainda no campo de defesa, pediu o Leozinho pela ponta direita para encarar a marcação do Emerson, mas ele preferiu tocar na frente para o Miqueias. Chega o Salustiano, conserta tudo por ali, mas tem que tocar essa bola para a lateral. O arremesso favorece o Ituano, perto da bandeira do escanteio, quando teremos alterações no Bugre. 33. Bispo. Gabriel Bispo vai embora com a 33. Entra o 5, o Anderson Leite. E também está entrando o 7, Marcelinho, no lugar do 77, Marlon Maranhão. Primeiras 2 substituições do técnico Alan Al, Carlão de Freitas. Olha, Guarizo, não muda taticamente, ele muda a peça, né? Ele tira o Gabriel Bispo, coloca o Anderson Leite, até que ofensivamente o Anderson Leite ele funciona um pouco mais que o Bispo, tem uma bola aérea interessante. E o Marlon fez uma partida muito ruim e entra o Marcelinho para dar velocidade e colocar um pouco mais de fogo no jogo. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Ituano mantém a posse e vai segurando esse resultado muito importante para o time da casa, péssimo para o Guarani, vai vencendo por 1-0 o Galo. Tocando a bola o time do Ituano do lado esquerdo, tentativa do Lazzaroni, correu bastante por ali o Pacheco para dominar a bola e tirar para o Guarani. O passe é para o Luan Dias, que está aguentando até agora, em 29 do segundo tempo. Luan Dias ainda em campo. Bom passe para o Matheus Bueno. Ele esticou demais a bola. Ele mesmo percebeu quando tentou dar o pique. Tira a zaga do Ituano. Lançamento para o Leozinho. Boa proteção do Emerson. Chega o Salustiano para ficar com a bola ainda dentro da área. Não quis saber de perigo. Colocou para a lateral. O arremesso favorece o Ituano à direita do campo de ataque, perto ali da entrada da grande área, e nenhuma pressa do Marcinho. Guarizo, muito erro técnico, Guarizo, muito erro técnico. Agora há pouco tivemos o Emerson dando um passe horroroso aqui pro Marlon Maranhão enquanto ele estava em campo. E agora o Matheus Bueno novamente, né? Ele tem um contragolpe à disposição, quase que o número igual de atacante do Guarani e defensor do Ituano. Ele errou o passe, né? Ele adiantou muito a bola e deu de graça pro Ituano. Erro técnico imperdoável. Tem um jogador caído ali à distância, me parece o Rodrigo. O Rodrigo, volante da equipe do Ituano, vai ganhando. Guarizo. Sim. Enquanto ele tá caído, eu informo o público e renda aqui no Novelli Júnior. Manda. 2.744 torcedores, renda R$50.240. Vou até checar uma informação aqui que eu recebi da assessoria de imprensa do Ituano, mas esse é o maior público do Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu pegar, é isso mesmo, o maior público do Novelli na Série B, 2.744 pagantes, 50.240 a renda do jogo. É uma pena, né? A gente ter uma cidade grande e a torcida não chegar a 3 mil. Numa cidade como essa, num clube que foi bicampeão paulista. Bicampeão paulista, e tirando esse ano, né, o Ituano vinha fazendo bonito em competições, né, estadual, o Campeonato Paulista, a própria Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco conquistou um acesso aqui, era uma final, né, de campeonato. Infelizmente, não sei, a torcida não abraça a causa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 31 minutos passados, segundo tempo, Série B aqui em Itu. Ituano! 1 para o Ituano. Guarani! 0 para o Guarani. Estádio Moisés Lucarelli. Lucarelli, 26 minutos do segundo tempo. A Ponte Preta vai vencendo pelo placar de 1-0, gol de Gabriel Novaes. Central da Bola. Júlio Nascimento. Terminou o Palmeiras 0, Bragantino 0 na Série C. A Ferroviária vai subindo a Série B. Vai vencendo o intervalo de jogo em Araraquara. Ferroviária 2, Ipiranga 1. Futebol Globo CBN. Aqui vai ter mais alterações ainda. O jogo fica picado depois do gol do Ituano. Melhor para o time da casa. Vai para a cobrança de lateral, Marcinho sem nenhuma pressa, joga para José Aldo, tentativa de meia-lua ali, chegou cortando o Matheus Bueno, ela sobrou para o Tony Anderson. Tony Anderson em cima de 4 jogadores do Guarani, consegue cortar a zaga ali com o Douglas. Do lado direito, o domínio do Pacheco, não tinha para quem tocar, o Guarani estava esperando atrás, por isso não teve velocidade para sair no contra-ataque. A bola voltou com o Douglas no campo defensivo ainda. Faz o passe na esquerda para Salustiano, um pouco mais na frente para o Emerson, vem buscar jogo Marcelinho, que acabou de entrar, devolve para Emerson, para Douglas, fica sem saída de jogo o Guarani. O tempo vai passando, a situação vai ficando mais preocupante para o Bugre nessa Série B. Domínio agora do João Vitor, volta um pouco mais atrás, primeira participação do Anderson Expulsão. Pode falar, Adriano, o Guarani tá tocando bola por aqui. Zagueiro Matheus Silva, expulso aos 27 minutos do segundo tempo, esbravejando muito com o árbitro, com a árbitra. A Edna já havia aplicado o cartão amarelo para ele e para o Bruno Marques, atacante do Botafogo. E aqui vem o Guarani, perde o domínio, Caio Dantas dentro da área, ainda volta um pouco mais atrás para o Emerson, faz a jogada curta com o Matheus Bueno, devolveu para o Emerson na ponta esquerda, calibrou o cruzamento, jogou a meia altura, Caio Dantas de costas, dominou, tentou a bicicleta, a bola bate no jogador do Ituano, o pé dele também, e a bola sai
pelo que me pareceu a marcação em tiro de meta, ou ele marcou a falta, Lupe? Marcou a falta em cima do Claudinho, não, do camisa número 4, Gui Mariano. Na tentativa de bicicleta, não logrou êxito e ainda cometeu a falta o Caio Dantas, que fica no jogo, porque o Lohan, camisa 39, entra na vaga do João Vitor. João Vitor, 19, vai embora. Lohan, 39, é a terceira mexida do técnico Alan Al. No Ituano, é o 5, Rodrigo, que vai embora. Entra o camiseta número 15, o Luiz Gustavo. Luiz Gustavo com a 15 está no jogo. Vai embora Rodrigo com a 5 no Galo de Itu. Esse Luiz Gustavo, Carlão, é aquele que jogou no Guarani, né? É o próprio, jogou no Vasco da Gama, é cria... Da academia. Isso, da academia de futebol, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Odri, quer completar a informação, Odri? Só reafirmando, então, Guarizo, a Ponte Preta vai jogar com 10. A parte final do segundo tempo, Matheus Silva expulso no momento em que o técnico Nelsinho Batista vai recompor o setor defensivo com a entrada do zagueiro Sérgio Rafael. E aqui o Guarani vai trabalhando bola nessa nova escalação com 2 centroavantes. Já o Carlão de Freitas comenta. Matheus Bueno fica sem saída. O Luan Dias segue em campo, jogador que desfalcou o time na rodada passada em cima da hora. Marcelinho tenta a tabela com o próprio Luan, que estica a bola para o Emerson, buscou na linha lateral, fica pedindo a saída ao time do Ituano, a arbitragem não dá nada, apenas o escanteio. Não adianta reclamar, a bola tem que sair inteira, esquinado para o Bugre, Lupe. O camisa número 4, Gui Mariano, do Ituano, fez o desarme no momento em que o Emerson, lateral do Guarani, iria fazer o cruzamento. Mesmo assim, o Bugre ganha escanteio. Luan Dias está na bola. De perna canhota, do lado esquerdo, força aérea do Bugre, quem sabe o empate agora. Luan Dias bateu no primeiro pau, desvio de cabeça, a bola tá viva na entrada da área. Matheus Bueno devolve no Luan, que sai do impedimento, domina, faz a tabela pro próprio Bueno, recebeu, tocou, Luan Dias na entrada da área, bateu cruzado na cabeça do Lazzaroni. Ela volta na direita pro Marcelinho, ainda dentro da área, fez o passe, Caio Dantas, bola dentro da área, Douglas de calcanhar, segura o Jefferson Paulino. Momento de intensa pressão do Bugre, mas a bola não entra, Lupe. Era pro Marcelinho ter batido, mas não dominou. Ele tocou pro Caio Dantas, que fez o cruzamento pro Bacelar, que tentou de letra. Os papéis se inverteram. E a bola sobrou nos braços do Jefferson Paulino por muito pouco. O Bugre não empata aqui no Novelli Júnior. A gente já vai falar o tempo porque o toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 36 minutos passados, segundo tempo aqui no Novelli Júnior. Ituano. 1 para o Ituano, José Aldo. Guarani 0. Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. 31 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta com gol de Gabriel Novaes vai vencendo o Botafogo de Ribeirão por 1-0, mas joga com 1 a menos. Matheus Silva, instantes atrás, foi expulso. Central da Bola. Júlio Nascimento. Mais cedo pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo manteve a liderança ao vencer o Atlético Paranaense e ver o Palmeiras empatar em 0-0 com o Bragantino. Já tem Corinthians Internacional. Marco Guarizo. Vamos com tudo! Você vem com a gente aqui no Futebol Globo CBN. E quem vem também é o Guarani pelo lado direito. Jogada do Pacheco já no campo de ataque. Tentou a tabela. Luan Dias limpou para o pé esquerdo. A marcação tá longe. Ele arrisca de fora na trave! Guarani. Acerta o travessão. O Luan Dias corta a zaga com o Leozinho. O Lupe já dá o detalhe porque o Guarani segue na pressão. Vem o Anderson Leite, vai arriscar de fora, também se joga na frente da bola o Zé Aldo para evitar. Lazzaroni tenta o domínio, mas a bola vai para fora. Escanteio favorecendo o Bugre. Quase que esse chutaço do Luan Dias vira gol de empate, Lupe. Que chute maravilhoso do Luan Dias com o joelho que tá mais ou menos, hein? A bola explodiu na forquilha, no ângulo do goleiro Jefferson Paulino. Guarani segue no ataque, tem escanteio. Luan Dias na bola.
Guerreando Luan Dias, com problemas físicos e tudo, jogando os 90 minutos e conduzindo o Guarani em busca desse empate. Vai para a cobrança do escanteio, de perna esquerda. Tá enxuriçando a vida do zagueiro ali, o Douglas Bacelar, por isso não tinha sido autorizado. Luan Dias bateu com curva, Jefferson largou. Na segunda ele tira a bola da área, sobra no Matheus Bueno, chuta em cima do José Aldo. Chance de contra-ataque, Leozinho segura a bola no pé esquerdo, fez um lindo passe pro Luiz Gustavo. Tocou na frente, buscou o Miqueias, bom domínio do Miqueias, tentou José Aldo na frente. A arbitragem manda seguir. José Aldo na entrada da área, 2 na marcação, ele espera a falta. E a falta vem, ou não, deu apenas tiro de meta que o José Aldo se jogou. Quase no contra-ataque o Ituano marca. Tem mais alterações ainda, pelo menos já vai fechar 5 agora. O técnico Alberto Valentim. Estou vendo por aqui o 23, que é o Salatiel, que é centroavante. E o 21, que é o João Carlos. Tem condições aí, Lupe? Eu vi o 21 e o 23, mas eu não estou enxergando quem está saindo. O Bruno Xavier com a 11 é 1. O Bruno Xavier sai, entra o Salatiel com a 23. Isso. E o outro que está saindo, deixa eu ver. Você não viu ainda porque a placa não subiu. Não, ela já subiu. Mas ela estava bem apagada. É o Tony Anderson. Tony Anderson. Tony Anderson com a 9, entra o João Carlos com a 21. Carlão de Freitas, agora, né, mais uma vez, talvez pela primeira vez no jogo, o Alberto Valentim coloca um centroavante lá para tentar segurar a zaga do Guarani na saída de bola. Até porque o Guarani está se lançando à frente de uma maneira desesperada, é bem verdade, mas é o que resta para o Guarani e ameaça a meta do Jefferson Paulino. Talvez o grande momento do Guarani no jogo é agora, com o Luan Dias arriscando, aliás, partida importante do Luan, hein? Mesmo não estando em plenas condições físicas, é o diferenciado aí do Guarani, faz uma grande partida até aqui e vai em busca, vai guerreando, vai tentando para buscar esse empate. Amarelo para a camisa número 8, José Aldo. Só confirma para mim, Lupe, é o primeiro do jogo? Primeiro. Não tinha tido cartão nem no pênalti cometido pelo Salustiano. Vem o Ituano tentando o ataque pela esquerda com o João Carlos. Domina, vai pra cima da marcação do Pacheco. Tá cheio de gás o João Carlos, ele ganha de 2, chuta da entrada da área, a bola desvia no Salustiano, vai pra linha de fundo. Escanteio favorecendo o Bugre, a cara do Pegorari quando a bola desviou era de desespero, mas ela foi pra fora, Lupe. Porque ela caiu de repente, mas pra sorte do Pegorari, ela já tinha passado da meta, caiu lá atrás do gol. Mas o Ituano tem escanteio. Quem vem pra bola é o 2, é o Marcinho e também o Leozinho. Olha, tem escanteio, mas não tem a mínima pressa. Dava pra girar o placar com a Adriana no Majestoso, com o Júlio e voltar que o Ituano não batia esse escanteio ainda. 2 na bola, Marcinho sem pressa nenhuma, já saiu dali o Leozinho. Bateu o Marcinho de pé direito, desvio de cabeça do Marcelinho, ela sobra pro João Carlos na área pela esquerda, bate direto pra fora! Teve mais um desvio ali no chute do João Carlos. Mais uma bola, agora o escanteio é do outro lado, Lupe. Do outro lado e do mesmo jeito, sem pressa nenhuma. Bela defesa do Pegorari, porque pelo movimento do árbitro, ele afirmou que o goleiro do Guarani desviou com a palma da mão essa finalização do João Carlos. Escanteio pro Ituano. Mais uma vez na bola o José Aldo, autor do gol do Ituano. Todo mundo dentro da área, foi para a cobrança fechada, o José Aldo tentou ali um passe de calcanhar, o Miqueias, a bola foi para fora, tiro de meta para o Bugre, o toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere agora tempo e placar de jogo, 42 do segundo tempo, Série B aqui em Itu. Ituano. 1 para o Galo. Guarani. 0 para o Bugre. Moisés Lucarelli, Adriano Almeida. 37 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta com um jogador a menos vai se segurando e vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Central da Bola. Júlio Nascimento. Já tem bola rolando na Série A para Corinthians, Internacional, Cuiabá e São Paulo. Mais tarde, às 9 da noite, Vasco e Juventude. Futebol Globo CBN.
Segura a bola, Leozinho, faz o passe na intermediária pela direita, tabela com o Miqueias, recebe de volta na habilidade do futsal, fez o passe para Luiz Gustavo, buscou o Miqueias na ponta direita, chega por ali o Salustiano para tirar o perigo, recebe a falta em cima do zagueiro do Guarani, arbitragem para o jogo, para as últimas substituições do jogo. Tem mais duas, o Alaal. Nossa, mas a placa é apagada mesmo, viu, Lupe? Sai Emerson com a meia dúzia, entra Jefferson com a 17. O Reinaldo também vem para o jogo na vaga do 18, Matheus Bueno. Matheus Bueno com a 18 vai embora, o Reinaldo com a 20 está no jogo. Alô, Fábio Scheibe, tem que mandar pôr pilha na placa de substituição aqui do Novelli Júnior, hein? Vem o Guarani trabalhando bola pela direita, ainda mais dentro do círculo central, ou melhor, na linha que divide o campo lá pela direita, ficou com a bola o Lohan. Vai trabalhando o Guarani, vai tentando abrir espaço, domínio do Salustiano, fez o passe para o Jefferson, encontrou Caio Dantas na meia, tentou o passe para o Marcelinho, Gui Mariano no carrinho, coloca a bola para fora. Os gandulas vão desaparecendo, mas chega uma bola para a cobrança do lateral por parte do Jefferson, fez o passe curtinho para o Luan Dias, recebeu, dominou para um lado, para o outro, abriu na ponta para o Jefferson, fez o cruzamento, calibrou dentro da área, se abaixou para tentar cabecear o Caio Dantas, perto dele o Gui Mariano, o zagueiro fica sentindo a famosa lesão da vitória, mais um escanteio para o Bugre, Lupe. Ninguém reclamou, mas eu achei que teve um toquinho no braço ali do Gui Mariano na tentativa do cabeceio do Caio Dantas, mas ninguém do Guarani reclamou. Vida que segue, tem escanteio, o Bugre lá do lado esquerdo, é o Luan Dias que vem para a bola. O Júlio pode tirar essa dúvida pra gente a qualquer momento, mas daqui eu não achei nada, viu, Carlão? Até pela reação, né, dos jogadores do Guarani, por enquanto nada, também não percebi nada. Não. Júlio já respondeu rapidamente enquanto o Gui Mariano se recupera. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cobrança de escanteio do Luan Dias, tira parcialmente a zaga do Ituano. João Carlos consegue dar uma meia-lua para cima da marcação, puxa o contra-ataque, toca do lado direito para a tentativa do Salatiel. Perdeu um pouquinho de domínio, rolou na ponta agora para o Leozinho, que não tem a menor pressa. Vai segurando bola, você ouviu aí a marca dos 45. 8. Ele se livra do Jefferson, vamos a 53, cruzamento do Miqueias na entrada da área, passa por todo mundo. Carrinho do João Carlos, carrinho limpo, não. Aí é o lance até do perigo de gol, né? A falta em cima do Lohan, que foi ajudar a defesa. Últimos minutos, temos mais 7,5 para o Guarani ganhar. Carlão, 2 centroavantes, o Lohan e o Caio Dantas. O problema é a bola chegar, né? Mas dá pra acreditar. Agora vai com tudo, não tem jeito. Põe velocidade, tem o Jefferson pelo lado esquerdo, o Marcelinho que é rápido. Dá pra acreditar sim. E vem o Guarani pelo meio, o Anderson Leite fez o passe pra Caio Dantas. Abriu pro chute do Marcelinho, pra fora! Foi na tentativa ali pelo lado direito, o chute saiu mascado, na verdade saiu alto demais do Marcelinho. Apenas tiro de meta para o Ituano, Lupi. Não era a melhor opção, mas o Marcelinho tentou, porque o Reinaldo passava livre pelas costas, do lado direito. Ele mandou a bola quase fora do Novelli Júnior, melhor para o Ituano, que vai vencendo Jefferson Paulino na cobrança do tiro de meta. Sem pressa nenhuma, claro, o goleiro Jefferson Paulino. Agora não sai jogando com a defesa, não. Dá um balão lá pra frente pra casquinha do Salatiel. O Salatiel faz a casquinha, só que a bola vai direto pra fora. Arremesso lateral favorecendo o Guarani. Os gandulas demoram uma década pra entregar a bola para os jogadores do Bugre. Já cobrado o lateral pelo Jefferson. Fica o Douglas na entrada da área pra fazer o passe pro Pacheco. E vem todo mundo pra frente. É na base do Bumba Meu Boi que o Guarani vem em busca desse empate. Inversão de jogo. Buscou o Jefferson, a bola chegou, matou no peito o Jefferson, tentou o passe para... Tira o Gui Mariano na tentativa de chegada do Marcelinho. A arbitragem não, o Ituano ficou reclamando o toque de mão, mas a arbitragem mandou o jogo seguir. Arremesso para o Guarani aqui perto da linha de fundo pelo lado esquerdo. Jefferson joga na área, busca o Lohan, faz a casquinha, ela volta, Marcelinho domina. Bom passe para o Jefferson na entrada da área, cruza em cima do Marcinho, ela volta. Cruza de novo, buscou Caio Dantas, tira mais uma vez
2 a zaga do Ituano. Vem de novo, Bacelar fez o passe pro Pacheco, na entrada da área, que jogada do Luan Dias, limpa o lance, não tem espaço, tem que abrir na direita, cruzamento, quase que essa bola do Pacheco engana o Jefferson. Ela foi pela linha de fundo, mais perto ali do travessão. Olha, por pouco o Guarani não empata o jogo sem querer, Lupe. O problema do Guarani é que chega no momento decisivo, um cruzamento, uma finalização, não sai como esperado. Dessa vez o Pacheco, a bola até ganhou um efeito, bateu na rede do lado de fora, mas estava praticamente todo o time do Guarani dentro da área. Perde mais uma chance, Jefferson Paulino vai colocar a bola em jogo. Vamos chegando a 48, nós vamos até 53, tem 5 minutos para o Guarani buscar um empate. A bola vai ficar com o Douglas Bacelar, ele volta com o Pegorari. Dá um balão pra frente o goleiro do Bugre, vai brigar por ela o Caio Dantas, mas quem tira de cabeça é o Claudinho. Tenta esticar pro João Carlos, que categoria do Luan Dias para fazer esse domínio, recuperar a bola pro Bugre. Pela meia direita sai o Luan, jogando demais o Luan Dias, pena que o time não acompanha, ele se livra de 2, faz o passe pro Jefferson, no bico da grande área, tenta o cruzamento, cai um ali do outro lado, a arbitragem manda o jogo seguir, o Jefferson cruza em cima do Marcinho, chance de contra-ataque para o Ituano, arranca pela ponta direita o Leozinho, estica para o Salatiel na velocidade, Douglas chega na frente, consegue tocar a bola para o goleiro Pegorari, 49, o drama aumenta, faltam 4, vem o Guarani trazendo para o campo de ataque Anderson Leite, o Ituano esperando na entrada da área, virada de jogo, busca o Jefferson que se esforça demais, mas o passe foi muito ruim. Péssimo passe do Anderson Leite, o Jefferson agradece pela tentativa e a bola tá lá esperando para a cobrança do lateral. Marcinho olha, oi bola, é você mesmo. Já ganha aí uns 20 segundos o Marcinho. Mas o que nós falávamos de erro técnico, né? Erros em demasia, erros em momento que você não pode errar, erros no último terço do campo. O Lupe chamou atenção. A penúltima jogada do Guarani é muito ruim, ela não chega clara para o atacante finalizar. E agora esse lançamento para o Jefferson, né? Um verdadeiro tijolo, né? Exatamente, o Guarani tem falta na intermediária pela esquerda, vai todo mundo para a área, só falta o Pegorari. Quem vai se colocando para a cobrança não é o Jefferson, não, ele deixa para a cobrança do Luan Dias. O Reinaldo tá ali tirando o Leozinho da bola, é o Luan Dias que vai jogar essa bola para dentro, o Reinaldo já sai de lá. 9 jogadores do Guarani no campo de ataque. Será que vem jogada ensaiada por aí? O Reinaldo vai sair da bola? Não, ele só deixou para o Luan Dias fazer a cobrança. Vai trazendo o Luan Dias, cruza na área, tem 2 centroavantes, corta a zaga parcialmente, voltou. Anderson Leite bateu em cima da zaga. Vem o Guarani mantendo a pressão, Pacheco faz o passe na meia esquerda para o Luan Dias. Pediu bola o Jefferson, ele preferiu tocar direto e vai para outro Jefferson. Para alegria da torcida do Ituano, Jefferson Paulino abraça a bola e cai com ela. Ganha o tempo que pode o goleiro do Ituano, o Guarani vai insistindo, vai brigando, mas o placar é desfavorável. Qualquer informação do Moisés Lucarelli, Adriano Almeida chama a gente. Vamos entrando aqui nos últimos 2 minutos da partida. O toque de 51 chega agora, tira de cabeça o Salustiano, briga pela bola o Miqueias pelo Ituano, mas ela fica com o Guarani, ainda no campo de defesa, Pacheco acelera o jogo, Reinaldo deu seta por ali, recebeu pela ponta, passou o Pacheco pedindo de volta, Reinaldo jogou na área, tira Claudinho. Mais um erro de lançamento do time do Guarani. Tentativa de sair, puxando o contra-ataque para o Salatiel. O Anderson Leite consegue fazer o corte. O Guarani segue no ataque. Luan Dias fica com ela. Toca para o Salustiano. É o Reinaldo. Faz o passe curto agora sim para o Luan. Ganha do primeiro. Tenta ganhar do segundo no carrinho. Tirou por ali o José Aldo. 3 contra 2 no contra-ataque. Tenta acelerar o jogo para o Miqueias. Salustiano corre muito e consegue afastar a bola. 51 e 50. Vamos a 53. Bola pro Guarani no campo de ataque. Marcelinho pela esquerda pro Jefferson. Domina, devolve pro Marcelinho na entrada da área. Cruza para trás. Tira do jeito que dá o José Aldo. Dá um balão na bola o Marcinho. Vai brigar o Salatiel. Não saiu. Pegorari vem pro contra-ataque. Salatiel. Marcação do Salustiano. Ele pedala e erra o lance. Pega a bola o goleiro Pegorari. Último minuto de jogo. Última chance pro Bugre. Jogada na esquerda de novo.
com o Jefferson, faz o lançamento, a bola bate no Marcinho, corta de cabeça o José Aldo. Marcinho faz o domínio, tenta ligar o contra-ataque com o Leozinho para deixar a bola longe do perigo. Vem o Ituano com o Leozinho, pisa na bola, ganha o tempo, escapa da butinada do Salustiano, vai invadindo a área, tenta dar ali uma lambreta para cima do Anderson Leite. Cortou mal a zaga do Guarani, veio o Marcinho, carrinho em cima dele. O Douglas não gostou da gracinha do Leozinho, os jogadores vão pra cima dele agora, Lupe. Agora começa aquela confusão desnecessária, né? Ah lá, agora você tem uma visão melhor que a minha, pode falar aí, viu, Guarizo? O Pegorari quase pegou o Leozinho ali, seguraram por pouco. Carlão de Freitas, mas é o futebol, tá, mas vai jogar bola, vai numa pelada, você tá perdendo o jogo. Desnecessário. Na situação que o Guarani tá, o cara tenta dar ali uma, não é lambreta que fala, é carretilha, né? Faltando 1 minuto para acabar o jogo, isso prejudica o próprio Ituano, Ele foi inteligente, ele ganhou o tempo. Mas ele tinha possibilidade, Guarizo, que foi, ele fez exatamente isso para provocar. Sim. Ele fez exatamente isso para provocar. Ele tinha possibilidade de levar para o pau de escanteio e ali fica. Isso. Né? Não havia possibilidade. O pessoal fala, futebol ali. Cara, isso para mim não é. Eu acho que isso... Carretilha de qualidade é que Djalminha fez no La Corunha contra o Real Madrid. Isso é carretilha de qualidade. Que saiu um gol, né? Agora, fazer gracinha, sabe? Não vem falar o futebol tá ficando chato. Não, vai jogar uma pelada e o cara vai fazer uma gracinha dessa com você. Ainda mais na situação que tá o Guarani. E aí ele conseguiu ganhar o jogo. Não precisava. Tá dentro da regra. Ele desestabilizou emocionalmente o time do Guarani. Tá completamente dentro da regra. Mas tinha necessidade disso? Ele tinha o caminho de levar a bola para escanteio. Ele quis fazer isso aí. Provocar o time do Guarani. Faltava 30 segundos para acabar o jogo, nem isso. Já saindo pro contra-ataque. Agora a torcida do Guarani ali, ó. Aí provoca uma ebulição no estádio. E outra, no intervalo já teve uma troca de provocações entre as torcidas ali. É que o Portão mantém uma certa distância, né? Então é uma besteira. Aí podem criticar à vontade. O futebol tá ficando chato. É desnecessário. Se é pro gol, é uma coisa. Não foi o caso. Oi, Lupe. E precisou o Alberto Valentim para tirar o Leozinho dali. Agora o árbitro vai chamar uma galera ou para expulsar ou para dar um cartão amarelo. Mas olha a situação que o Leozinho fez. Totalmente desnecessário. Isso aí é legal no futsal. No futsal ele pode fazer a hora que ele quiser, com objetividade. Ô Lupe, se ele vai dar a carretilha para tentar um lance de gol, ok. Ele podia fazer aqui. Não é esse o problema. O problema é que ele viu que faltava 10 segundos para acabar o jogo. Sem objetividade nenhuma, né? Não tem objetividade. Não teve a carretilha objetiva, que é a que eu citei do Djalminha contra o Real Madrid. Sim, que sai um gol, ele faz uma tabela, né? Não, aqui não. E aí o Guarani pode perder muitos jogadores. Vamos lembrar uma véspera de derby que o Rodrigo Andrade e o Matheus Bidu, que hoje está no Corinthians, saíram trocando socos depois do jogo e o Salustiano quer pegar o Leozinho. Salustiano... Mas o Leozinho, como ele é um jogador habilidoso, né, jogador de futsal, no jogo contra a Ponte Preta ele já tinha feito um gracejo. Eu lembro até que eu falei pro Cabela, o Ituano tá goleando, não precisa o Leozinho fazer isso, porque na já ele vai levar uma pancada, né, desnecessária. Eu sei que ele é o futebol moleque, no melhor dos sentidos, mas em alguns momentos isso é desnecessário, como foi agora. É isso, Leozinho cercado, já temos aqui um tempo mais do que razoável de jogo, até o Carlão tirou ali o cronômetro, temos 56 minutos e meio, o jogo acabou. Guarizô, oi. Amarelo Leozinho ou amarelo Pegorari? Leozinho, olha, o Pegorari, se ele acerta o soco que ele tentou dar ali, não ia ser só o amarelo, não. Mas é isso, o Ituano conseguiu desestabilizar emocionalmente os jogadores do Guarani, o jogo oficialmente ainda não acabou. Tá todo mundo esperando acabar para pegar o Leozinho, porque já se sabe pelo tempo, né? Já são 7 da noite. Já se sabe pelo tempo que o Guarani não vai conseguir mais trazer a bola para o campo de ataque. Faltava muito pouco tempo para acabar. Vou até pedir uma informação para a Adriana. Já acabou no Majestoso, Adri? Terminou agora. Parece que você soube, Guarizo. No exato momento em que Edna Alves Batista apita o final do jogo. Ponte Preta 1,
Botafogo de Ribeirão Preto 0. Não vai ter marca negativa, viu, Júlio Nascimento? A Macaca vence. Volta a vencer no Majestoso depois de 5 derrotas consecutivas. Gol de Gabriel Novaes. Jogadores comemoram muito. Ponte... Aqui mais 1 minuto. Jogo recomeçado. Mais um, vem para recomeçar o jogo. O Guarani tentar na base do Bumba Meu Boi. Caio Dantas tenta a jogada, passe do Anderson Leite. Bola na frente pro Reinaldo, buscou o espaço, buscou o drible, tira Claudinho. Guarani vem com tudo. Luan Dias faz o passe pro Marcelinho. Deixa passar pro Jefferson, entrada da área. Quem sabe o empate. Vem Marcelinho pro Lohan, caiu na área. E o juiz não vai dar em momento nenhum, Lohan. Bola sobra pro Salustiano, pro Anderson Leite. É o Luan Dias de novo, faz o giro em cima de 3 jogadores, tenta a jogada do Guarani, vai lá no meio, o Reinaldo segura o José Aldo, a arbitragem deixa tudo seguir, parece rugby, a bola continua valendo. Vem Luan Dias, vem Reinaldo, vem o Guarani para a última chance, quem sabe agora, passe para o Jefferson, a marcação chega, ele volta no Reinaldo, o Jefferson saiu, o Reinaldo saiu de campo com a bola. Impressionante, na tentativa de dar um drible, a bola vai para fora, fim de jogo, não, ainda não, agora sim. Aponta o centro do campo, Lucas Caneto Belotti, fim de jogo, Leozinho sai correndo desesperado pro vestiário, fim de jogo aqui no Novelli Júnior. 1 para o Ituano, gol marcado pelo José Aldo de pênalti aos 19 minutos deste segundo tempo. 0 para o Guarani. Então vamos fechando a conta e passando a régua. Encerrado no Majestoso, Adriana Almeida. 1-0 para a Ponte. Adriana, maravilha. Júlio Nascimento, grande abraço para você, Júlio. Valeu, Guarizo. Obrigado pela participação. Carlão de Freitas, uma rápida pincelada para a gente passar para o jogo do Corinthians. A fome do Guarani no primeiro tempo, aliada aos diversos erros técnicos no último terço do campo, culminaram com este resultado desastroso e que compromete demais a campanha de recuperação do Guarani dentro da Série B. Próximo jogo do Bugre, Antônio Lupe. Contra o Botafogo, quarta-feira, às 8 da noite, no estádio Santa Cruz, Guarizo. Carlão de Freitas, grande abraço para você. Valeu, Guarizo, foi um prazer, abraço. Lupe, grande abraço. Grande abraço, Guarizo. Vem aí, Corinthians Internacional, Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela companhia, obrigado Marcelo Abreu, Naldo Araújo, toda a equipe da CBN Campinas. Um grande abraço e até a próxima. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como